As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, Atlético. Olá, bom dia, 10h34. No ar, mais uma edição do Futebol Globo CBN. Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho às 11h da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Atlético Goianiense, no fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E todas as emoções da partida você vai acompanhar aqui na CBN. Carlos Cabela vai contar toda a história do jogo. Carlão de Freitas comentando todos os detalhes da partida. E nas reportagens, Adriana Almeida. Pode aumentar o volume do seu rádio, porque a partir de agora, o Futebol Globo CBN está no ar. Futebol Globo CBN. Mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de todas as informações pré-jogo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, manhã de domingão. E é o seguinte, torcedor do Guarani, você faz a transmissão conosco, você pode participar da nossa jornada mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp através do 99186-9070. Eu repito para você o número do nosso WhatsApp, 99186-9070. Mande a sua mensagem por áudio, por texto, porque aqui você faz parte da equipe esportiva da CBN. E vamos direto pro tapete do estádio Brinco de Ouro da Princesa, trazendo todas as informações do Guarani. Eu chamo ela, Adriana Almeida. Bom dia, Adri. Ótimo trabalho a você. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida vem com todas as informações do Guarani, que já está escalado, definido para o duelo contra o Atlético Goianiense, com as informações do Bugre e também com as informações do Dragão. Vamos para a cabine da CBN. Alô, Carlão de Freitas, bom dia. O que esperar desse duelo entre Guarani e Atlético? Bom dia, Carlão. Bom dia, Lupe. Bom dia, ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Um clima todo bacana para esse jogo. Um domingo de manhã, um sol muito gostoso. As famílias aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma atmosfera toda ela positiva para o Bugrão conquistar um bom resultado e se aproximar do G4. Pela frente, um Atlético Goianiense que não perde há algum tempo, mas também não ganha. Ganhou na penúltima rodada, é bem verdade, mas tem aí um retrospecto de empates. E isso, claro, não serve para conquistar o acesso. É um adversário que tradicionalmente complica a vida do Guarani, mas a campanha do Bugre é boa. O Guarani tem desfalque, sim, mas tem um elenco coeso, um elenco em que o reserva não se difere muito do titular.
é uma boa possibilidade do Guarani conquistar uma vitória. Vejo um Guarani como favorito, mas um adversário forte em que o Bugre vai ter que suar para conquistar os 3 pontos. Mas muito bacana a atmosfera, o astral que ronda o estádio Brinco de Ouro, Lupe. Aproveitando esse gancho, Carlão, sei que você não tem a visão do tobogã na parte inferior e na superior, mas olhando à sua frente, ali as cativas, as cabeceiras, principalmente a cabeceira sul, onde tem promoção de ingressos. A resposta do torcedor do Guarani, ela é positiva com essa promoção que foi feita por parte da diretoria para o jogo contra o Atlético? Ô Lupe, tradicionalmente no Brinco de Ouro o pessoal fica lá tomando uma cervejinha, tomando uma aguinha, tomando o seu Guaraná. Então dentro do estádio há uma movimentação, mas fora, meu Deus do céu, muito cheio. Acredito numa boa presença de público, 6, 7 mil pessoas, eu acredito nisso. À minha frente, nas cadeiras vitalícias, boa parte tomada, né? A metade dela lotada, principalmente na parte da sombra ali. A cabeceira sul, onde as torcidas organizadas ficam bem movimentadas, aqui embaixo do tobogã também. Eu acredito sim numa boa presença de público, Lupe. Carlão de Freitas, que vai trazer todos os detalhes da partida, comentando a atuação do Guarani, do Atlético, o que acontece dentro das 4 linhas. Acredito que a Adri já está ok. Vamos chamar a Adriana Almeida de novo para trazer o destaque do Guarani na manhã deste domingo ensolarado na cidade de Campinas. Bom dia, Adri, ótimo trabalho e as informações do Bugre. Bom dia, Lupe. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Olha, muito calor, um sol muito forte aqui no gramado do Brinco de Ouro. Jogadores do Guarani terminando agora o processo de aquecimento. Antes de falar do time, vou falar da parte de fora. Vocês falavam do torcedor, da presença de um bom público. Eu cheguei ao Brinco por volta das 10 da manhã e uma movimentação muito grande lá fora. Uma fila enorme na bilheteria. Agora, o tobogã, cerca de 20, 30% apenas tomado. Mas eu estou muito perto aqui do portão principal de entrada e tem muita gente ainda do lado de fora para entrar. Eu acredito realmente num público muito bacana essa manhã aqui no Brinco. 6 mil torcedores, acho que vai ficar ainda mais do que isso, espero eu, para fazer uma grande festa aqui. Falando desse time do Guarani, que sob o comando do Humberto Louser, está com 100% de aproveitamento no Brinco. Então é um retrospecto muito positivo para buscar mais uma vitória hoje. O treinador atual do Bugre só tem uma derrota acumulada. O time é o 7º colocado, pode terminar aí esse primeiro turno beirando ali, coladinho no G4 e com uma pontuação muito interessante para tentar esse acesso no final do ano. O treinador Alviverde tem problemas. O zagueiro Valber, o volante Matheus Barbosa e o atacante Bruno José hoje vão ter que cumprir suspensão. Além disso, o goleiro Pegorari segue vetado pelo departamento médico. Lupi. Valeu, Dri, com as informações do Guarani, que hoje ocupa a 7ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. São 29 pontos, 18 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 15, saldo de 8,53% de aproveitamento. E o adversário, e esse Atlético Goianiense que acabou sendo rebaixado ano passado da Série A para a Série B, um investimento alto, mas por enquanto ainda não figura entre as equipes que estão na parte de cima da tabela. Como vem o Dragão para enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Adri? Lupe, você falou bem desse Dragão aí, e você que conhece bem aí os times lá de Goiás, o Atlético Goianiense realmente não vem numa boa campanha. O Carlão já falou aí, tá invicto, é verdade, as 7 rodadas, mas dessas últimas 7 empatou 5. Time que empata muito não consegue subir na tabela, é isso que vem acontecendo. O técnico Alberto Valentim foi demitido 2 rodadas atrás. O time conta com o treinador interino Anderson Gomes, inclusive hoje na ficha entregada à imprensa tá lá, técnico interino. Já está 2 rodadas, mas ainda considerado interino. Assim como o Guarani, o Atlético também tem problemas. O lateral direito, Rodrigo Soares, se machucou no último jogo, tá fora. O lateral esquerdo, Jefferson, foi pro Vasco. E o atacante Luiz Fernando está suspenso. Esse é o Atlético Goianiense, 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, tem 27 pontos. O Dragão está patinando na competição, 18 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 27, um saldo negativo de 2, com 50% de aproveitamento até agora na competição. E a gente volta para a cabine da CBN
Com ele, que vai trazer todos os detalhes e a emoção desse grande jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que manda e desmanda na cidade de Americana. Grande abraço, Cabela. Ótimo dia e um bom trabalho a você. Bom dia para você, Lupe. Bom dia a todos que nos acompanham. Esperamos que possamos narrar realmente muitas emoções nesta manhã, começo de tarde, domingão aqui no Brinco de Ouro. Aliás, que gramado lindo que tá o Brinco de Ouro, gramado maravilhoso. Pelo menos olhando aqui de cima, né? Mas a expectativa é que realmente esse gramado esteja realmente muito bom. 21 graus nesse finalzinho de manhã aqui no Brinco de Ouro e subindo a temperatura com o céu azulzaço, meu caro Antônio Lupe. Valeu, Cabela. Daqui a pouco você volta em definitivo para trazer todas as emoções de Guarani e Atlético Goianiense aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, com Valmir Bortoleto na técnica aqui nos estúdios comigo, e aí no Brinco, na técnica externa, Naldo Araújo, o Irinaldo, ele que é o homem responsável por colocar esse sonzão da CBN no ar pra você. E é o seguinte, você tá na feira, tá comendo aquele pastel, tá fazendo as compras da semana, tá ouvindo a CBN, torcedor do Guarani? Manda sua mensagem pra gente, 991869070. Pra você que está com a família, aproveitando esse domingão, está indo pro Brinco, mande sua mensagem também, mande o nome da galera que tá com você no carro, aí do lado de fora do estádio, acompanhando que vai acompanhar todas as emoções desse grande jogo. Você faz a jornada CBN, torcedor do Guarani. Se é torcedor do Atlético também, pode mandar mensagem, porque aqui todo mundo tem vez. Todo mundo fala no Futebol Globo CBN. Por isso, conto com sua participação. 991869070. Tá no clube, tá aproveitando o domingão, tá ouvindo a CBN? Manda mensagem que aqui você participa conosco da jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Série B do Campeonato Brasileiro que começou agitada. Na 19ª rodada, o CRB venceu a Ponte Preta na sexta-feira, resultado que causou a demissão do técnico Felipe Moreira. No sábado, ontem, mais jogos. O Mirassol venceu a equipe do Tombense por 2-0. No apagar das luzes, o Vila Nova arrancou o empate com o ABC no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, 1-1. O Criciúma perdeu em casa para o Novo Horizontino. A equipe de Novo Horizonte venceu por 1-0. No estádio Novelli Júnior, mais uma derrota do Ituano. Abre o olho, Ituano. O Avaí venceu por 1-0. Hoje, domingo, tem o complemento da rodada com Guarani e Atlético Goianiense. Jogo que você acompanha aqui na CBN. Tem Juventude e Ceará um pouquinho mais tarde, às 3h30, às 6 horas da noite. Tem Sampaio Correia e Sport. E amanhã, fechando a rodada, às 7 horas da noite, tem Vitória e Chapecoense no Barradão, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto no Estádio do Café. O G4 da Série B tem o Novo Horizontino na liderança com 36 pontos. O Vila Nova é o segundo colocado com 35. O Vitória está na terceira colocação com 34 pontos. E o Criciúma fecha o G4 também com 34 pontos, só que na desvantagem nos critérios de desempate. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, a Chapecoense é a 17ª colocada com 18 pontos. O Avaí tem 17, o Londrina 14 e o ABC é o lanterna da competição com 12 pontos ganhos. Detalhe para a artilharia, que tem Wagner Love no ranking de gols com 9 marcados. E sabe quem é o segundo? É o Derek, camisa número 11 da equipe do Guarani, tá confirmado no ataque do Bugre. Derek brigando também pela artilharia. Na verdade, o Derek tem... o Derek tem a 11. A camisa número 11 do Bugre é do Derek, que também está em busca da artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. São 10 horas e 47 minutos, a gente faz um intervalo e daqui a pouco a ficha técnica do duelo entre Guarani e Atlético. Não saia daí, a gente volta já. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Atlético.
De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. São 10 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E as primeiras mensagens já estão chegando aqui no nosso WhatsApp 19, o DDD 991869070. Eu estou esperando a sua mensagem. Você faz parte aqui do Futebol Globo CBN. Bela manhã de domingo pro Bugre entrar de vez na briga pelo acesso. Hoje o Cabela vai fazer ziriguidum. É a mensagem do Adalberto. Obrigado, Adalberto, pela mensagem. Bom dia, Lupe. Uma excelente transmissão para vocês, família Coelho no Brinco. Denise, Marielle, Matheus e Mica. Um abraço pro Cabela e um beijo pra Adriana. Edson Coelho da Silva, da Vila Lemos, está no estádio Brinco de Ouro da Princesa e vai acompanhar o jogo ouvindo o Futebol Globo CBN. Bom dia, amigos da CBN. Espero que tenhamos uma boa jornada aí no comando do nosso amigo Cabela e equipe. Quem mandou mensagem foi o Patrício Medel. Obrigado, Patrício, pela mensagem. Daqui a pouco, mais mensagens. Mande áudio também, porque aqui sua voz vai pro ar. 10 horas e 51 minutos. Adriana Almeida. Sim. O Guarani já tá pronto e escalado? Prontíssimo. Adriana Almeida. E o Atlético? Também. E a arbitragem, Dri? Escalada também. Então, se está tudo pronto, Adriana Almeida traz a ficha técnica do duelo entre Guarani e Atlético. Escalação. Guarani. É o Bugre do técnico Humberto Louser, escalado e definido com 31, Douglas Borges, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 12, Alan Santos e meia dúzia Mike. 18, Matheus Bueno, 21, Lucas Araújo, 29, Isaac, 27, Bruninho, 19, João Vitor e 11 para Derek. Repeteco Alviverde, 31, Douglas, 13, Diogo Matheus, 3, Lucão, 12, Alan Santos, meia dúzia Mike. 18, Matheus Bueno, 21, Lucas Araújo, 29, Isaac, 27, Bruninho, 19, João Vitor e 11, Derek. No banco, 22, Álvaro, 8, Robinho, 9, Bruno Mendes, 14, Ivan Alvarinho, 15, Eliel, 16, Titi, 20, Lucas Silva, 23, Wenderson, 28, Bernardo,
30 Ian, 36 Kaique, 78 para a Regis. Guarani! Meu Atlético, meu estandarte, modéstia, minha força, quem... É o Dragão do técnico interino Anderson Gomes. Em campo com 1, Ronaldo. 2, Bruno Tubarão. 3, Gasal. 4, Alix e meia dúzia Heron. 5, Matheus Salles. 8, Haldney. 7, Kelvin. 10, Shailon. 11, Silas. E 9 para Gustavo Coutinho. Repeteco do Atlético, 1, Ronaldo. 2, Tubarão. 3, Gasal. 4, Alix, meia dúzia Heron. 5, Matheus Salles, 8, Haldney, 7, Kelvin, 10, Shailon, 11, Silas, 9, Gustavo Coutinho. No banco, 12, Diego Loureiro, 13, Emerson Santos, 14, João Maestro, 15, Renato, 16, Serrato, 17, David Braga, 18, Ayrton, 19, Léo Pereira e 20 para Daniel. Atlético! A arbitragem do jogo. Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, é o dono do apito. Os seus assistentes, Thiago Augusto Capes Diel e Michael Stanislaus. No VAR, Cláudio José de Oliveira Soares. Futebol, vamos CBN. Tá aí a ficha técnica do jogo, a escalação do Guarani, a escalação do Atlético. Carlão de Freitas, esses desfalques que o técnico Humberto Louser tem para o jogo, o quanto ele vai sofrer por conta desses jogadores, que são jogadores importantes, como, por exemplo, o Matheus Barbosa no meio-campo, o Bruno José no ataque e o Valber na zaga, e as escolhas que o Humberto fez para o duelo contra o Atlético, Carlão? Lupe, espero que não tenha influência. Espero realmente que o Guarani não possa sentir falta destas ausências, mas são jogadores importantes, são jogadores consideráveis, isso é inegável, né? Lucão e Valber já tinha dado um casamento interessante, mas entre o Alan Santos, que era o antigo titular, saiu só por lesão. No meio-campo está o problema, né? Porque na realidade você perde 2 jogadores ali da posição, o Matheus Barbosa e o próprio Bruninho, que vinha jogando ali na meiuca, vinha jogando por dentro e vinha fazendo um bom trabalho. O Bruninho agora vem para o setor esquerdo de ataque, entra o Isaac, que é mais cerebral. É um jogador que organiza mais, só que não tem a rapidez do Bruninho. E o Guarani joga no contragolpe, o Guarani gosta da velocidade, mesmo tendo o Bruninho pelo lado esquerdo, um pouco mais aberto, é bem verdade, mas por dentro ele não vai ter a velocidade, mas vai ter a organização, vai ter o pensamento. Agora, Matheus Bueno e Matheus Barbosa, aí sim, a dupla que deu muito certo nesta Série B. Haja vista que quando os dois não estiveram em campo, lá em Ribeirão Preto, o Guarani acabou perdendo. Mas entra o Lucas Araújo, que dá conta do recado. Poderia até colocar o Alvarinho, ou até atrás o Ivan Alvarinho, ou no meio-campo, que é um jogador de múltiplas funções, mas ele opta pelo Lucas Araújo. Talvez o Matheus Bueno saia um pouco mais, né? O Matheus tem esta organização. E no ataque, aquela velha formação, né? O Bruninho volta ao setor ofensivo, Derek se movimentando, o João Vitor provavelmente pelo lado direito, puxando os contragolpes. Então é um Guarani bem montado. É claro que as ausências, mais uma vez, elas podem atrapalhar a vida do técnico Humberto Louser, mas quem está entrando vai estar com muita vontade para mostrar para o treinador que tem condições de ser titular. Do lado do Atlético, tomar muito cuidado com o Shailon, que é o organizador. Aliás, a semana foi agitada para o Shailon, que trocou propostas com o Cruzeiro, poderia deixar o Atlético, mas não deixou. Não tem o Luiz Fernando, que é um jogador diferenciado, um jogador de nível de Série A, mas é um time chato. É um time que costuma complicar a vida do Guarani. Tem uma invencibilidade interessante, com 7 jogos sem perder, mas desses 7 jogos, apenas uma vitória, né? Então isso pode ser um complicador para o Dragão de Goiânia. Mas é um jogo equilibrado, porém, o Guarani joga em casa, uma atmosfera positiva, um astral todo ele elevado, e que o Guarani tem todas as condições de vencer e, mais uma vez, entrar ali na reta do grupo dos 4 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe. Carlão de Freitas, comentarista aqui da CBN, vai trazer todos os detalhes da partida que começa daqui a pouquinho. Faltam 3 minutos para a bola rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E eu quero a sua participação. 19-99186-9070. E hoje nós vamos fazer um negócio diferente, Valmir Bortoleto. Para você que está na sua casa também preparando o almoço, não teve condições de ir ao Brinco, tá com a família, mande qual vai ser o cardápio desse domingão.
qual vai ser o almoço, pra gente passar vontade em toda a rapaziada aqui que tá no trabalho, que tá na labuta, no duelo entre Guarani e Atlético Goianiense. Conto com a sua participação, conto com sua mensagem. 19 991 86 90 70. E agora, em definitivo, eu passo a bola para Carlos Cabela, que a partir de agora comanda o Futebol Globo CBN com as informações e todas as emoções do duelo entre Guarani e Atlético. Vai, Cabela! Legal, Lupe, muito obrigado a você que nos acompanha, um grande abraço, uma ótima manhã, finalzinho de manhã de domingão, um sol pra cada um aqui no Brinco de Ouro, mas não é aquele sol chato do verão, que arde, que queima, é um sol que tenta até esquentar uma manhã que foi fria pela manhã, no momento 21 graus. E o prato hoje, Lupe, você que falou do prato da galera aí, né? Hoje, oficialmente, é a macarronada, frango assado e maionese, né? O almoço oficial do macarrão com frango assado e a maionese. Vou falar pra você que a grande maioria dos lares terão esse almoço hoje. Você gosta de um frango, uma macarronada e uma maionese, Lupe? Olha, Cabela, eu vou ser muito sincero com você, meu grande amigo. Eu prefiro um churrasco, uma carninha ali no forno. Hoje a gente tem aquela praticidade da fritadeira elétrica que Carlão de Freitas comanda muito bem. Ele adora. Ele adora, ele ama. Ele é um cozinheiro de primeira, mas sem o carvão, o fogo e qualquer tipo de outro utensílio para o churrasco na churrasqueira. Ele é aquele churrasqueiro Nutella. Pois é. Aliás, aquele vídeo que ele colocou nas redes sociais durante a semana. Ele tá rindo, né? Eu conheço. Tá rindo e muito aqui, né? Aliás, aquele vídeo lá, eu fiquei com água na boca de ver aquele preparo da carne lá. Era picanha, cara? Você sabe, não, era maminha. Você sabe quem gosta daquele tipo de churrasco é a esposa, porque não faz sujeira, não tem o carvão, né? Então você consegue preparar. Mas na sua casa quem faz o churrasco é a esposa, porque em casa quem faz sou eu, que tem que limpar tudo depois. Então, o problema é esse, a limpeza depois, mas hoje também. Hoje eu estou de acordo com o Cabela, com a maionese, com a macarronada, mas o churrasco é muito bom também. Tudo isso aliado, né, Antônio Lupe? É uma vitória do Guarani. Aí fica um sabor sensacional, né? Aí fica um almoço completo. Ô, Cabelinho, eu só não consegui ver a parte final daquele vídeo, porque ele preparou, ele fez, agora se ficou bom ou não, aí é um grande ponto de interrogação. Pois é, Lupe, é verdade, porque só ele comeu, né? Então a gente não sabe, né? Nem ofereceu. Você foi convidado por um acaso, Lupe? Eu não, você foi? Eu também não, então fazer o quê, né? Bola tá no centro do gramado, a macarronada vai desandar aqui, viu? A bola também vai rolar aqui no Brinco de Ouro. São pontapé inicial com a equipe do Atlético, apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Atlético. Futebol Globo CBN. É domingão com muito futebol e futebol na hora do almoço, gente. Olha o Bugrão, sai jogando o Bugrão, colocamos aqui pelo lado esquerdo, toca na bola pro Mike. Ô, Mike! Primeiro toque, já dormiu no ponto ali, deixou a bola escapulir, foi pra fora, arremesso manual de graça pra equipe do Atlético pela direita. Tem pressão, Bruno Tubarão na cobrança, recebe de volta, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele. Quem chega ali pra fazer a marcação foi o Isaac, a bola voltou com o Tubarão, ele toca do lado, faz o trabalho, mais uma vez a equipe do Atlético chega pela direita com o Silas, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo. Que bobeira do Mike pela esquerda, quase que ele deu um contragolpe ali, perigoso pra equipe do Atlético, Adriano Almeida. O Mike parece que tomou um café da manhã mais reforçado aí, viu, Cabelo? Aí deu aquele soninho, 10h30, 11 horas da manhã. Tem que acordar o lateral esquerdo do Bugre. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Bugre do campo defensivo, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito para ninguém. Tá sozinho ali, quem tá sozinho é o Alex, para fazer o quarto de cabeça via a zaga do Bugre, devolve do campo de ataque mais uma vez, responde o Atlético, chutão para lá, chutão para cá, cabeceio para lá, cabeceio para cá, bola sobe ali pelo meio, vai sobrando lá pela esquerda, da esquerda, quem toca é o Heron, vem para o campo de ataque, a bola passa pelo Diogo Matheus, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre.
1 minuto e meio de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Metade do campeonato tá indo pro espaço, hein, gente? Parece que foi ontem, né? Nós falávamos, nossa, a primeira rodada tem 38, já foram metade. Essa é a metade, tá? Cortando pela metade a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha a bola mais para começar de novo ali com o Alan Santos. Perdeu a bola, recupera a equipe do Atlético na batida de carteira, bola rolando pro meio da área. Chega Mike por baixo para fazer o corte. Alan Santos dormiu no ponto ali, a torcida já pega no pé dele. Já reclama. O Alan Santos, quando ele era titular, deu algumas pichotadas. Inclusive teve um jogo que eu não me recordo, o jogo que ele perdeu a bola na entrada da área, deu o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, exatamente. Dar um calcanhar. É aquela coisa, Cabela, tá fora de ritmo, há muito tempo o Alan Santos não joga. Tenta o mais simples, né? Toca de lado e tal, já sai aquela adrenalina do jogo. De novo, né? Ele deixou a bola passar, correu atrás, recua ali com o goleiro Douglas Borges. O Douglas dá um tapa na bola pelo direito, pelo lado esquerdo com o Lucão, que tenta o lançamento. Adiantou a marcação, né, Carlão? Você vê que o Atlético adianta a marcação nessa saída de bola tocada da equipe do Guarani. Tá ligado a equipe do Atlético. Sim, ele estudou o Humberto Lousa. O Humberto gosta desse tipo de saída de bola, tanto é que ele coloca 4 jogadores do Atlético ali na saída, né? O Atlético joga no campo do Guarani. Aí, ó, apenas a primeira linha defensiva está no campo do Atlético. O restante, todos marcando ali a saída de bola do Bugrão. E o Bugrão sai lá com a E dá pra ver. Oi. O zagueiro Gasal, camisa 3, que é o último aqui, abrir os braços e fazer realmente sinal para o time avançar. E ele tá quase no meio campo. Pois é, tá ali, ó. Aliás, tá exatamente em cima da linha, viu, Dri? Em cima da linha do meio campo. Sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o quarto. Ela vai sobrando ali pela intermediária. Quem briga pela bola. Vai chegando o Derek, briga por ela. Chega também ali o Silas, dá um bico na bola. Sobe, desce, briga. Mais uma vez a equipe do Bugre. O João Vitor toca na bola, mas ela sobra com a equipe do Atlético no campo de ataque lá pela esquerda. Vem pro campo de ataque, faz a fita. Vai programado ali. Pede uma falta. O Heron. A falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Atlético, é lá pelo lado esquerdo. Na verdade, quem chegava ali era o Kelvin, que tomou a sapatada e recebeu a falta, viu, Adriana? É quase um escanteio, né, Cabela? Pelo lado esquerdo ali do ataque, a falta foi cometida pelo Bruninho, que abriu os braços, não concordou com a marcação do árbitro. Uma barreira de um homem apenas do Guarani vai sendo formada e vai vir bola para a área do Bugre. Exatamente o Bruninho que fica ali com a única peça na barragem humana. É falta cobrada, levantamento na área, sobe de cabeça lá dentro para fazer o corte. Deu uma testada na bola, o Matheus Bueno joga para fora, escanteio. O primeiro do jogo é o primeiro para o Dragão, é lá pela esquerda, viu, Dri? Do mesmo lado em que ocorreu a cobrança de falta. Agora um pouco mais avançado, obviamente na linha de fundo. Escanteio, Kelvin na bola. É lá pela esquerda, levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte, ela sobra pelo meio. Vem Tubarão, toca na bola, recua, bota mais atrás com o Shailo. Já faz abertura com o Kelvin novamente lá pela esquerda, ele faz a finta, carrega a bola. Vem o Atlético pro campo de ataque, cruzamento nas mãos do Douglas Borges, que bota a ordem na casa da equipe do Bugrão. E o Guarani, Carlão, não conseguiu passar do meio campo ainda, Carlão. Estamos já com quase 5 minutos. Não conseguiu, até aqui vai caindo na armadilha imposta pelo técnico Anderson Gomes. Olha lá, a saída de bola muito forte, a marcação do time de Goiânia. O Guarani encontra dificuldades. Vamos ver se vai sair tocando. Chega uma hora, Cabela, na urgência, quebra essa bola aí para aliviar o perigo. Toca na bola, Douglas Borges faz a abertura com o Lucão pelo lado esquerdo, rola com o Mike. Mike fica com ela, domina, escapa da marcação, despacha para o campo de ataque, o lançamento é para o Derek. Botou na frente o lançamento, chegou o Alex por baixo, escorregou. O Derek brigou por ela, rola a bola na frente, era para o Bruninho. Chega Tubarão para fazer o corte providencial para a equipe do Atlético. Chegava o Guarani na roubada, na pressão ali à frente da grande área, Adri. Contou também com a falha do zagueiro Alix, que escorregou na frente do atacante vice-artilheiro da Série B, o Derek. Mas aí ele não conseguiu tomar a bola com velocidade. O Bugre já teve a primeira boa chance, que levanta o torcedor. 5:30, o torcedor se levanta todo aqui, canta para empurrar o Bugrão para cima do Dragão, que vem para cima lá pela esquerda. Mais uma vez o lançamento é feito para o Kelvin, lá na ponta canhota ele corre para evitar a saída. Com a perna canhota ele até conseguiu evitar a saída, só que aí ele esqueceu que vinha à direita na corrida, toca na bola e vai para fora a bola. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você.
Sai jogando o Bugrão lá pela direita mais uma vez com o Diogo Matheus. A pressão na marcação ali com o Alan Santos. Toca na bola, vai pra tabela, joga na fogueira, devolve lá pela direita com o Diogo Matheus. Tenta o lançamento no meio do caminho. Chegava o Heron pra fazer o corte e botou pra fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre lá pela direita. Vai se ajeitando lá mais uma vez o Diogo Matheus. 6,5 deste primeiro tempo. Diogo Matheus está na cobrança com as mãos. Ele joga ali pela meia com o Lucas Araújo. Não tapa na bola, busca a chegada do Isaac. Vem por baixo é o Bruno Tubarão. Dão bicando a bola, subiu ali pelo meio. Raudinei de cabeça, toca nela. A sobra de bola lá pela esquerda, faz trabalhando mais uma vez com o Shailon. Ele carrega a equipe do Atlético no campo de ataque, lado esquerdo com o Kelvin. Já faz de domínio, encosta a marcação pra cima dele. Gingou de um lado, de outro, carregou, preparou, bateu, pega o goleiro. Meio do gol cai o Douglas Borges para fazer a defesa em mais uma chegada do Atlético Goianiense, minha cara Adriana Almeida. Pelo lado esquerdo, né, Cabela? Todos os ataques do Atlético até agora foram por ali, então o Guarani tem que ter atenção. Dessa vez um cruzamento fechadinho que buscava o Gustavo Coutinho. O Douglas Borges se antecipou, foi bem. Fez a defesa e o Atlético segue no campo de ataque do Guarani. E todas as vezes, cara, o Guarani tenta sair pela direita, ele é apertado e perde a bola. Aqui pelo lado esquerdo com o Mike deu certo, então tenta por aqui. Pode ser, pode usar esta alternativa, como usou agora há pouco, né? O Lucão deu no Mike, mas o Guarani não até que deu aquele passe lá que o Derek brigou com o zagueiro do Atlético. Mas esta vai ser a arma do time goiano. Vai marcar o Diogo Matheus, que é a válvula de escape, mas o Guarani pode encontrar sim, inverter o lado. Prioriza o lado esquerdo com o Maia. Que bom público, hein? Que bom público, diga, Ri. Cartão amarelo para Derek, por uma falta feita agora. E eu concordo, viu, Cabela? Vocês não têm o visual do tobogã, mas o tobogã já com de 40% a 50% tomado. A cabeceira aqui de entrada também com bom público, porque também teve promoção de ingresso, né? R$20, 10 a meia. Olha, o brinco tá bonito. Sai tocando mais uma vez o Atlético Goianiense, campo defensivo, Bruno Tubarão pela direita, recua um pouquinho mais atrás com o Gasal recua do goleiro Ronaldo vai ficando com ela da perna direita, o Bruninho aperta a marcação, o Ronaldo despacha pro campo de ataque, não quer papo lá não, já bota na frente, o lançamento é feito, quem sobe de cabeça é o Diogo Matheus, bola subiu, desceu, sobrou ali com o Silas, faz o domínio, coloca no gramado, recua, mais uma vez com o Raudinei, esse vem carregando a bola, tá livre de marcação, encontra o Tubarão aberto pela direita, encara a marcação do Isaac, devolve ali no meio, mais uma vez o Raudinei, rola a bola com o Matheus Salles, faz o domínio, rola do lado, vai pra tabelinha, bola recuada, vai tocando a bola, Gasal fica com ela. O Atlético fica no campo de ataque, fica no campo do Bugre, vai trabalhando mais uma vez aqui pela direita. O Raudinei recua lá do campo defensivo com Alex. Ele domina a bola, perna direita, busca alguém pro passe, ninguém se ajeita. O torcedor vai vaiando a posse de bola da equipe do Atlético Goianiense que vem pela direita. Mais uma vez com o Bruno Tubarão, faz o domínio, puxa pela meia, encara a marcação, fica fechado o Guarani só esperando, só olhando o trabalho do Atlético Goianiense. Pela direita, trabalha com o Silas, devolve campo defensivo com o Gasal rola a bola lá do lado esquerdo, inverte a jogada com o Alex encontra o Heron, não consegue o domínio, a roubada de bola da equipe do Bugre, sassaricou de um lado, do outro, uma pedalada lá pelo lado esquerdo, vem com o Bueno, o Matheus Bueno faz o domínio, rola a bola com o lado esquerdo e fica todo mundo reclamando desse toque de bola do Guarani para sair mais rápido, cara. O torcedor pega no pé, quer uma saída mais rápida do Bugre. A saída realmente está muito lenta, né, a transição, mas também em virtude do sistema de marcação do Atlético Goianiense, o torcedor do Guarani tem que se acostumar. O Humberto gosta desse tipo de jogo, jogar atrás da linha da bola. Rouba a bola mais uma vez, o Atlético vem com o Kevin lá pelo lado esquerdo, o Bueno tá na cobertura, ele chamou para dançar, brecou, escapou da marcação do Diogo Matheus, encontrou o Shailon, perto da canhota, levantamento na área, sobra de bola pelo meio. Falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Guarani, numa saída errada de novo, bate cabeça a zaga, sobra de bola pelo meio, para sorte o jogador, o Gustavo Coutinho tentou uma bicicleta ali, acabou atingindo o jogador do Guarani, Dri. E antes o Mike tirou uma bola perigosíssima ali de um cruzamento que veio fechado e o lateral esquerdo do Guarani estava ali muito próximo do gol para evitar qualquer perigo maior. Depois de uma falta, o Guarani vai ganhando aí alguns segundos, vai respirando, porque realmente a temperatura aqui no gramado é muito alta. Você falava em 21, 22 graus agora há pouco, a sensação térmica aqui eu acho que está perto de 30. Agora, ô Carlão, nesse lance aí do cruzamento do Shailon, o Alan Santos, será que ninguém gritou ali? O Alan Santos estava sozinho, ele fez o cabeceio para trás. Quando ele faz o cabeceio para trás, ele quebra o Douglas Borges, o goleiro Lucão. Se não tem o Mike, toma o gol. Ali realmente foi a falta de comunicação, porque o Alan Santos está na bola, né? A função dele ali é tentar tirar. Ele quis aliviar o perigo e houve sim uma confusão. Olha, o Alan Santos já faz o lançamento pro ataque nas mãos do Ronaldo.
Atravessa todo o campo a bola, dessa vez fez a ligação direta, chega das mãos do goleiro Ronaldo, que bota a ordem na casa do Atlético. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, 19ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN, está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Atlético. Também 0 para o Dragão, central da bola, Lupe. Central da bola. Copa do Mundo Feminina, a Suécia venceu a África do Sul por 2-1. Holanda venceu Portugal por 1-0. E no grupo do Brasil, a França empatou com a Jamaica em 0-0. A seleção brasileira estreia amanhã na Copa do Mundo Feminina de Futebol. Olha o Atlético no campo de ataque com o Coutinho lá pelo lado esquerdo, ele tenta a fita, chega por baixo, Alan Santos faz o corte, ele toca na bola, faz o lançamento com o Derek, tenta sair jogando lá pelo lado direito, mais uma vez trabalha por ali com o João Vitor, a bola esticada lá no campo de ataque, vai chegando o Derek, brigando pela bola espirrada, vem pelo meio, o Bruninho chega na bola, chega também pra cima o Raudinei pra fazer a roubada de bola, mas dormiu no ponto, aperta a marcação, a equipe do Bruno virou uma briga de foice ali no meio campo, hein? Pelo amor de Deus, sobe de bola lá pela esquerda, trabalha o Heron, chegada no campo de ataque, tenta a fita por baixo. Chega o Diego Matheus para fazer o quarto e bota para fora. Arremesso é manual, que favorece o Atlético. É lá pelo lado esquerdo, bem em frente, ele é o banco de reservas, onde está o Anderson Gomes, o interino da equipe de Goiás. Olha lá, o Heron, sem muita pressa, faz o arremesso com o Shailon. O Shailon já faz o domínio, devolve com o Kelvin. Lá pelo lado esquerdo, tenta a finta, vai programado, cai no campo, pede a falta, só que ele cai para fora do campo ali. E fica sentindo, camisa número 7, Adriano, o árbitro, como ele tá fora do campo, manda seguir o jogo, né? É o jogo correndo e o departamento médico do Atlético Goianiense agora vai lá atender o Kelvin. Tá sendo atendido lá o camisa número 7 que vai voltando pro campo, olha lá. Eu tô com uma perna só. Aí vai aquecendo ali, já tá voltando. Caminhando bem o camisa 7 do Atlético. Isaac toca na bola, devolve com o Lucão. Lucão rola a bola lá do outro lado com o Alan Santos. Alan Santos está sozinho à frente da grande área. Encontra a saída de bola ali pela meia. Quem trabalha com ela é o Lucas Araújo. Já faz o domínio, devolve mais uma vez com o Alan Santos. 13 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Chega Lucão, domina, todo fechado o Atlético. Agora ele não consegue encontrar um espaço para chegar no campo de ataque. Tá complicada a situação do Guarani, Carlão. E você vê, toca de um lado, toca do outro, chega próximo ao meio campo, tá todo mundo marcado, não tem ninguém para receber essa bola. É, mas olha como que é o futebol. Agora há pouco o Atlético com as suas linhas adiantadas, né? Agora ele retrai um pouco, dá a bola pro Guarani, mas força a marcação e força o erro do Guarani. O Guarani não consegue fazer essa transição com qualidade. E rouba o Atlético, vem pro campo de ataque, bola trabalhada aqui pela direita, tenta Silas por baixo de primeira, ele buscava o Coutinho. Se estica o Lucão para fazer o corte, arremesso manual pro Atlético já cobrado, fica com ela o Bruno Tubarão, toca na bola ali pelo meio com o Raudinei, já bota no campo de ataque o Shailon, faz a abertura pela direita, recebeu o Silas, dominou, o Mike apertou a marcação, ele recua mais uma vez, começa de novo com o Gasal. Tudo de novo para a equipe do Atlético no campo defensivo. 14 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo, hein? Sobra de bola com o Raudinei. Bola enfiada ali pela meia. Chegou Silas, toca na bola. Tubarão devolve. Silas com ela, ajeita. Perto à direita, tenta o lançamento ali pela meia. O Shailon recebeu, já fez o passe pro Coutinho. Chega por baixo o Cão, faz o quarto. Jogando o Matheus Bueno. Encontra para sair jogando o João Vitor, rola a bola lá pela direita com o Diogo Matheus da perna direita, faz o break, levanta a cabeça, devolve no Matheus Bueno, ali pela intermediária no campo defensivo, vai trabalhando, fez o passe com o Lucão, lado esquerdo, vem buscando o campo de ataque, a equipe do Bugre, torcedor chia, uma barbaridade, que era a saída mais rápida, bola enfiada pela esquerda pro Mike, chega Tubarão por baixo. Dá um bico na bola, joga pra fora a bola, o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo tem pressa na cobrança, Isaac domina, coloca no gramado, encarou a marcação, tentou a finta. Mas perdendo a bola, quem recupera o Gasal, que dá um bicão nela. Sobra lá com o Alan Santos. Mantém a posse de bola, a equipe do Bugre. Vamos chegando a 15 minutos deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Tem o toque CBN de 15. Torcedor levanta mais uma vez para empurrar o Guarani. Trabalha no campo de ataque, lá pela direita. Matheus Bueno, rola a bola com o João Vitor. João Vitor breca, olha, devolve. Campo defensivo com o Alan Santos. Faz a abertura com o Lucão, lado esquerdo. Agora sim, vem com o Mike, lado esquerdo, encara, marcação, aperta o Tubarão pra cima dele, devolve no Isaac, fez o passe com o Matheus Bueno, girou de um lado, de outro, trabalhou, o Isaac protege a bola, tem marcação do Raudinei em cima dele, devolve com o Alan Santos, encontrou lá pelo lado direito, abriu bem o lance, lá do outro lado com o João Vitor, tabelou, devolveu a bola, Diego Matheus fez o cruzamento forte, direto pra fora. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Mas nem se o Derek tivesse uma turbina para subir uns 2 metros, e olha que ele é grandalhão, ele não alcançaria essa bola. Um cruzamento muito mal
do Diogo Matheus. Agora é só tiro de meta, 0-0 no Brinco. Já passamos de 15 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. A gente sempre comenta, né, Carlos? Nos primeiros 15 minutos tem um time que vai se destacar e depois vai dar uma esfriada. Hoje seria o Atlético? Um começo equilibrado, Cabela. Porém, a ideia de jogo, a tática da partida, ela se encaixa melhor, ou está se encaixando até os 15 primeiros minutos, com o Atlético. O Atlético marcando muito a saída de bola do Guarani. Quando recua um pouquinho, faz uma marcação muito ajustada, não permitindo que o Guarani faça a transição com qualidade, não permitindo que os meias do Guarani avancem e criem oportunidades para os atacantes. Até aqui, a tática do jogo, ela se encaixa melhor com a proposta do Atlético Goianiense. Sai jogando o Bugre, vem com o Matheus Bueno ali no campo defensivo, ele faz o domínio, o Kelvin aperta, ele gira, escapa da marcação, inverte as jogadas, jogou no contrapé do Mike, corre para evitar a saída, domínio do peito, coloca no gramado, o Isaac está do lado ali pro recebimento, é ele quem fica com a bola, em cima da linha do campo, já bota na frente, fez o passe, Bruninho, Isaac bota na frente, lançamento é pro Mike, na ponta canhota, escapou bem do lance, carregou linha e fundo, teve um toque por baixo ali do casal, escanteio pro Guarani, é o segundo no jogo, o primeiro para o Mugrão, Dri. O Mike trocou a possibilidade de dar um drible no Gasal e ir à linha de fundo e cruzar pelo escanteio. Ele tocou de propósito ali na pontinha da chuteira do Gasal para ganhar esse escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque. O Diogo Matheus é quem se aproxima ali para a cobrança. E faz a cobrança rapidamente o Mike contra o Bruninho, o bico da grande área, vai para o levantamento, bateu em cima do marcador. Ela sobra com o Matheus Bueno, o último homem do Guarani, ele devolve lado esquerdo mais uma vez com o Bruninho, ajeita na perna direita, cruzamento forte demais, linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Atlético Goianiense. Mal no cruzamento do Bruninho, Henry. Muito mal, viu, Cabela? Tá uma competição aqui. O Diogo Matheus no lance anterior e agora o Bruninho. Eu não sei quem foi pior. Eu senti que a jogada, o cruzamento do escanteio seria do Diogo Matheus, pelo menos demonstrou que o ensaio seria esse. Mas quando o Diogo Matheus chega, o Mike cobra rapidinho, Carlão. Eu achei que essa bola aí foi muito certa, viu? É como diz aquele narrador, alguém faltou ao ensaio. Pois é, alguém esqueceu do roteiro do ensaio. 18 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha, sai de bola mais uma vez, a equipe do Atlético, o Gasal recebe ali do círculo central do gramado, já dá um tapa pro Tubarão, aberto à direita, devolve ali com o Raudinei, mais atrás com o Gasal domina, gira o corpo, Derek aperta, ele recua com o Ronaldo, goleiro da equipe do Atlético, que sai jogando lá pela esquerda com o Alex. O Alex já faz o domínio, vem puxando espaço ali, abrindo espaço, não tem ninguém próximo a ele, vem caminhando com a bola, devolve lá com o Ronaldo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 991869070 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente, tá bom? Pode mandar o texto, pode mandar aquela mensagem bacana, mas também pode mandar um áudio. O áudio é bem bacana e o seu som, a sua voz vai pro somzão da CBN. Kelvin com ela, fez a finta, rolou à frente da área, preparou a batida. Meu Deus! O tal do Matheus Salles chegou com tanta vontade, mas com tanta vontade para fazer o arremate ali à frente da área, Adriano Almeida. Ele chutou com o calo, aquele que fica em cima do dedinho do pé direito, sabe? Ela veio na lateral do campo, coisa feia, Adri. Tá feio os chutes hoje, hein? Olha, foi uma pancada, viu, Cabela? Se acerta, fura a rede, mas, nossa senhora, um lateral que o Mike já cobrou agora. Quem é que vai ganhar o leitão de almoço hoje, hein? É porque, por enquanto, ninguém conseguiu acertar o gol ainda, né, Carlão? Não, quando você diz, Cabela, quem começou melhor, a estratégia do Atlético é uma estratégia melhor elaborada até aqui, mas também ele não ofereceu perigo à meta do Guarani. Com bolas cruzadas, tal, teve aquele lance que o Alan Santos tirou, mas nenhuma chance clara. É um duelo muito equilibrado, o Guarani com dificuldades de penetração na defesa do Atlético, e o Atlético na dele, tentando encontrar um erro na defesa do Bugre. Matheus Bueno, protege bem a bola, faz a abertura com o Diogo Matheus, é lá pela direita, o Guarani vem pro campo de ataque, o Kelvin encosta na marcação, Diogo Matheus encara, brecou, fintou o bico da grande área, perna canhota, cruzamento, Gasal de cabeça. Salvador, o corte do Gasal lá dentro da pequena área, hein? Arremesso manual para a equipe do Bugre, já cobrando, sobra de bola com a equipe do Bugre do campo de ataque, o Diogo Matheus lá renta, lateral do campo, pintou o cruzamento, teve desvio, a bola vai saindo, o Alex tentou fazer o corte, não vai, pênalti! O Alex tenta fazer o corte, acaba derrubando. Me parece que é o Bruninho que estava no lance ali. Pra mim, ele foi tocado dentro da área, Adri. Sim, era o Bruninho, mas na minha visão ele toca a bola. Depois até há um choque com o Alex ali.
mas o Alex consegue a bola e o Voaden foi muito convicto no lance. Aí jogando o Bugre mais uma vez, vem aqui pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno, inverte a jogada lá pro Diogo Matheus, forte pra fora. Eu acho que essa galera aí tomou um café da manhã muito reforçado hoje, viu, Carlão? Que ninguém consegue fazer um passe curto. É só verdade. chutão. Olha o VAR. Muito chutão, o Voaden agora vai consultar o VAR ali, porque realmente foi um lance duvidoso, né? Teve a imprudência do zagueiro, não sei se foi suficiente para derrubar o Bruninho, mas o zagueiro foi imprudente. Vamos ver. O Voaden tá ali meio que esclarecendo para alguém ali, mas continua aguardando a decisão do VAR. Está analisando, tá tudo certo. Manda seguir o jogo, arremesso já cobrado para a equipe do Atlético que vem para o campo de ataque. Chegou Alan Santos por baixo para fazer o corte. Sobra de bola ali pela intermediária com o Isaac. Só que a bola escapuliu, o Gasal faz o corte, já faz a abertura com o Bruno Tubarão. Vem para o campo de ataque a equipe do Atlético. Lançamento feito, Mike. Bota o corpo à frente, faz a proteção ali. O Silas ia chegando, a bola vai para fora, só tiro de meta. Para a equipe do Bugrão, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 50 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Aqui no Brinco de Ouro, o placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Guarani. Atlético. Também 0 para o Atlético, Lupe. Central da bola. Um abraço para Rose do Jardim Santana, mas que está no trabalho em Betel. E ela disse que o cardápio de hoje é coxa e sobrecoxa assada com salada de alface e rúcula. Que delícia! O Bugre vai vencer por 2-1. É o Marco Linardi de Valinhos que vai mandar para dentro o estrogonofe nesse domingão. Tem uma falta para a equipe do Guarani para cima do Derek ali pela meia esquerda. Derek tomou um empurrão, encontrou pelas costas ali. A falta anotada, né, Adriana? E o Alex, que fez a falta e não fez o pênalti no lance anterior, é muito cara de pau, porque abriu os braços, deu um chilique aqui falando que não foi falta, mas foi. Um empurrão até imprudente ali nas costas do Derek. O Guarani, pelo jeito, vai lançar essa bola na área, viu, Cabela? Poxa, deu uma fome, rapaz. Bateu uma fome aqui. Se tu tá aí falar um alface com rúcula, frango assado, estrogonofe. Rapaz do céu, hein? É falta que favorece a equipe do Bugre aqui pela meia esquerda. O Diogo Matheus e o Mike conversam ali, trocam figurinha para ver quem vai bater na bola e como vai ser essa jogada ensaiada da equipe do Bugre. É bom momento para a equipe do Bugrão, vem comigo. Aumenta o volume do somzão da CBN aí, torcedor do Guarani. Vem comigo, é boa bola para a equipe do Guarani. Diogo Matheus da cobrança, levantamento ali no meio da pequena área. Sobe a zaga para fazer o quarto, brigando pela bola. Foi puxado. Teve uma mão, eu vi uma mão esticada ali no pescoço de alguém no meio da área, viu, Adriano Almeida? O Alan Santos é quem reclama na disputa com o Heron e também com o Matheus Salles. Os dois estavam no meio. O Voaden agora aplica cartão amarelo pro Bruninhos. É o Bruninho ou o João Vitor? Vocês Isso, estão melhor... Bruninho. Isso aí, cartão então pro Bruninho. E uma reclamação. Agora eu não sei se o Voaden tá ouvindo algo no VAR ou se tá esperando realmente a cobrança de falta. Eu confesso que no meu posicionamento eu não consegui ver pênalti. Daqui de cima a gente dá pra perceber um braço sobre o jogador do Guarani. Se foi puxado ou não é outra história. Eu senti mais disputa. Ele tá conversando com o VAR, mas pelo menos daqui me pareceu uma disputa de bola. Ali o VAR analisando mais uma vez a imagem ali dentro da grande área. O árbitro manda fazer a cobrança. É falta para a equipe do Atlético. 24 minutos e 20. Sai rolando o Raudinei aqui pela direita. Dá um tapa da bola com o Tubarão. O Tubarão devolve no Raudinei. Tem a marcação do Bruninho. Ele fez o passe ali pelo meio com o Matheus Salles, que recua lá no Gasal. O problema é que Bruninho e Derek já estão com cartões na equipe do Guarani. Mas são atacantes, Cabela. Mas na recomposição é problemático, né, Carlos? Hoje o atacante ele é um defensor também, tem que tomar muito cuidado. O cartão do Bruninho foi, não sei, no meu modo de entender, desnecessário. Não precisava puxar como ele puxou o jogador do Atlético. E o Bruninho estava pendurado. Ele não joga a próxima rodada, a abertura do retorno contra o Avaí fora de casa no próximo sábado. Guarani se viu apertado aqui pela lateral esquerda. O Mike toca na bola, vai para fora, arremesso manual para a equipe do Atlético. Tá ali o Bruno Tubarão, 25 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Aldinei rola a bola com o Salles ali pela entrada grande área, vai para a fita, foi programado, pede falta. O Guarani recupera a bola, sai trabalhando, vem com o Derek, tenta escapar da marcação, a bola espirrada, sobra com o Bruninho, devolve no Derek, aberto o lado esquerdo, já bota a velocidade, vem Bugrão pro campo de ataque, tem marcação, encostou, fez a finta linda para cima do Silas, carregou linha de fundo, preparou cruzamento na área, a sobra Isaac bateu, subiu o zagueiro, cortou de cabeça, voltou. Bruninho faz o domínio, coloca no gramado mais uma vez, fintou, gingou de um lado de outro, a bola enfiada na área pra ninguém.
Quando ele ameaçou bater o Bruninho, depois de uma jogada bonita do Derek pela esquerda, agora o Bruninho podia ter batido ou ter cruzado. Não feito o break, né, Adriana? Ele tentou um toque para o Derek no ponto futuro, mas o Derek não entendeu a jogada. E aí ela ficou fácil para os defensores do Atlético. Agora temos aquela parada técnica. Pois é, eu vou tomar uma água aqui enquanto a galera tá mandando o recado no 991869070, vai mandando a mensagem, tá achando o jogo, que vai ter no seu almoço aí. Manda mensagem pra nós aqui. Hein, Lupe? Galera, tá mandando o recado aí, Lupe? Tá sim, Cabelo. O pessoal tá participando aqui através do 19991869070. O horário de almoço no serviço e de ouvido ligado na CBN. E tá torcendo pro Dragão aqui. Quem que é o nosso amigo? É o Marcelo Pinheiro. Obrigado pela participação, Marcelo. Quem mandou mensagem também foi o José Carlos Gregório, de Americana. Ah lá, Cabela, lá de Americana, ligado na CBN, e dá um abraço na equipe e para o nosso Cabela, uma grande transmissão. Obrigado pela mensagem. No nosso YouTube, também estamos no YouTube, ao vivo com imagens. Você pode ver o Cabela narrando, o Carlão fazendo todas as anotações na sua papeleta. Quem mandou mensagem aqui foi o Luciano da Silva, tá desejando um ótimo trabalho e também um bom dia pra gente. Parada técnica, só para atualizar, Cabela, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos jogos pela 16ª rodada. O Flamengo ficou no empate com o América no Maracanã 1-1. Palmeiras venceu Fortaleza por 3-1. O Bahia empatou com o Corinthians na Arena Fonte Nova em 0-0. O Cuiabá venceu São Paulo por 2-1 e o Grêmio venceu o Atlético por 1-0, Cabela. Legal, tá aí, portanto, as informações de Antônio Lupe no central da bola, Carlão de Freitas. E o jogo, Carlão? Jogo equilibrado, o Guarani já sai um pouquinho mais, já consegue encontrar brechas no sistema defensivo do Atlético Goianiense, mas sem ainda a eficácia, né? Na hora de concluir, na hora de trocar passes, teve essa última jogada com o Bruninho, ele até pensou bem, mas o Derek acho que não compartilhou do pensamento do Bruninho e acabou não dando certo. Mas é um jogo que, se não tem chances claras, taticamente um jogo gostoso de se acompanhar. O Atlético dentro da proposta dele, tentando marcar no sistema ofensivo, tentando marcar a saída de bola do Guarani, ora faz uma recomposição e o Guarani tentando encontrar brechas, mas não consegue. É um jogo muito tático, é na verdade uma batalha de xadrez. Jogadores já vão voltando pro gramado, vai recomeçar a partida. Temos aí quase 3 minutos de paralisação para tomar aquela água, para dar aquela refrigerada no radiador, pois não? E só um detalhe sobre esses dois lances, olhando aqui no nosso monitor, no replay, se fosse qualquer outro árbitro, eu vou pegar um exemplo básico aqui, Léo Simão Holanda, tinha marcado os 2 pênaltis. Esse exemplo é interessante, viu? Esse exemplo é interessante. Olha o Bugrão, com a roubada de bola, Bruninho sai na cara do gol, pode pintar no gol do Bugrão, pega o goleiro! Ronaldo! Defesaça do goleiro, desperdiça a chance o Bruninho. Era pra fazer, Adriana Almeida. Era pra fazer, mas eu digo que foi mais mérito da defesa do Atlético do que demérito do Bruninho. Ele deu um toque lindo no Alex. Mas aí o zagueirão conseguiu se recuperar porque o Bruninho ainda precisou ajeitar essa bola que estava clicando e não estava no pé bom dele. Então, nesse tempo de ajeitar a bola, o goleirão Ronaldo e o Alex cresceram na frente do atacante do Guarani, que realmente desperdiça uma grande chance. Melhor chance do jogo, desperdício o Bruninho nesse momento. Guarani no campo de ataque, mais uma vez outro lançamento, Bruninho briga pela bola, sai o goleiro, faz a defesa, bota a ordem na casa do Atlético Goianiense. O CBN pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 29 minutos e 40, bola chega pelo meio, Salles, Matheus Salles toca na bola, sobra de bola com o Isaac na roubada, bola enfiada no ataque pro Derek, sai o goleiro, vai Ronaldo, pra fazer o corte, dá um bico na bola, joga pra fora, o Guarani volta melhor depois da parada pra água, depois da refrigerada, volta melhor a equipe do Bugre. Lá na frente tem o Derek, o Isaac deixa pro Mike, o Mike faz a cobrança com o Bueno toca na bola, recua com o Alan Santos, sai trabalhando a equipe do Bugre que vem pro campo de ataque, faz a abertura lá pela direita por ali com o Diogo Matheus, ele rola a bola, vai pra tabela do lado, trabalhou com o João Vitor, toca na bola, desperdiça o lance, recupera a bola, a equipe do Atlético vem por baixo, Alan Santos na briga pela bola, na roubada fica com ela, devolve com o Lucão que recua, lá atrás com o Douglas Borges pra equipe do Bugre, 30 minutos, você ouve o toque CBN marcando 30 minutos, vem mais uma
vez o Matheus Bueno trabalhando a série de bola da equipe do Guarani. Bruninho toca na bola de primeira, fez o passe para a chegada do Lucas Araújo ali pelo meio, brigando por ela. Chega Bruninho, rouba a bola mais uma vez, toca no Bueno. Bueno já faz a abertura com o Isaac de primeira, fez o passe com o Mike. O Mike domina, marcação encosta, breca, pisa, olha, levanta a cabeça, recua com o Lucão. Torcedor pega no pé, quer que o Guarani vai para cima, não fique tocando a bola atrás. Torcedor pega no pé nesse toque de bola, recuada a bola da equipe do Bugre. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 31 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro, manhã de domingão. Sonsaço da CBN, o placar está assim, ó. Guarani, Atlético. 0 para o Bugrão, 0 também para o Dragão. Lupe. Central da bola. Um abraço pro Laurão, que ligou aqui para falar que está acompanhando a CBN torcendo pro Guarani. Daqui a pouco, 4 horas da tarde, o Santos encara o Botafogo na Vila Belmiro. O líder vai em busca da vitória na Baixada Santista. Futebol Globo CBN. Com Carlos Cabela. Opa! 31 minutos e 40, bola para fora, escanteio pro Guarani lá pela direita, Adriano Almeida. Na tentativa do João Vitor, o Heron é quem bateu por último na bola. Vamos ver agora os dois laterais ali, Mike e Diogo Matheus. Vai rolar jogadinha ensaiada. Já fez a cobrança curtinha com o Diogo Matheus, pinta o cruzamento, vem bola na área, desvio de cabeça! Siriguidu! O desviana foi no cantinho esquerdo alto do goleiro Ronaldo, que só ficou olhando plantado no chão. A bola estufa a rede, é 32 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão tá na frente, deu Siriguidu, Derek. 1 pro Guarani, nada pra equipe do Atlético, Adriano Almeida. Ele não perdoa, é o matador do Guarani neste semestre. E não à toa é o vice-artilheiro da Série B com 8 gols, o Derek. Voou para colocar essa bola no ângulo esquerdo do goleiro Ronaldo. Tudo começou na cobrança de escanteio. Derek deixou para o Diogo Matheus, que mandou para a área no primeiro pau. O Derek subiu muito, como uma torre, que não deixa ninguém se abalar. E colocou o Guarani na frente. Explode o Brinco de Ouro, 1-0. Bugrão tá na frente, Derek, o artilheiro do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. 1 pro Guarani, nada pra equipe do Atlético, que vem pra cima. Lá pela esquerda, pinta jogada na grande área, cruzamento direto pra fora. Carlão de frente, teve escanteio, Carlão. Segura aí, Carlão, teve escanteio, teve desvio, a bola foi pra fora, escanteio pra equipe do Atlético, lá pela esquerda. Você fala daqui a pouquinho, Carlão. 1-0, o Guarani tá ganhando o jogo e vem pra cima o Atlético, Dri. Na tentativa do Kelvin. Tentou o cruzamento, ela resvalou no jogador do Guarani. Agora tem dois ali para cobrança, o próprio Kelvin e o Shailon. Escanteio pro Atlético, vem levantamento na grande área, aberto o segundo pau, desvio de cabeça para fora, só tiro de meta pro Bugre. Torcida canta, torcida vibra aqui no Brinco de Ouro, Carlão. 1-0. E como disse a Adri, subiu muito, Derek. Subiu muito, vive uma fase espetacular, tanto é que é um dos artilheiros da Série B, brigando com o Wagner Love. Se tecnicamente o Guarani estava devendo, encontrando dificuldades de entrar na defesa do Atlético, a bola aérea também é uma arma letal, fatal que o Guarani tem, principalmente aproveitando esta boa fase do camisa 11 bugrino. E agora ter calma, serenar, colocar essa bola no chão para, quem sabe, conseguir encaixar um jogo mais produtivo. Um golaço do Derek, né? A maneira como ele subiu com autoridade. Fica caído ali no meio campo o Lucas Araújo, o árbitro dá uma falta, estava dando a vantagem na verdade ali, ele volta atrás, dá uma falta aqui em cima do Lucas Araújo, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali pelo círculo central do gramado, Adriano Almeida. O Lucas Araújo está sentindo a ponto de o departamento médico do Guarani agora entrar no gramado para socorrer o jogador, ele que hoje ganhou uma oportunidade no time titular com a suspensão do Matheus Barbosa, né? A gente lembra aí que o Guarani tem problemas além do Matheus Barbosa, o zagueiro Valber e também o atacante Bruno José cumprem suspensão. Continua o atendimento ali no centro do campo do Lucas Araújo, vai se levantando ali o camisa 21 da equipe do Bugre,
Parece que está tudo bem com ele. Departamento médico também já vai deixando. Ele vai saindo do campo agora, porque tem que sair do campo, voltar pro gramado. Com autorização do árbitro. 35 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-0. O Guarani está ganhando o jogo. Futebol Globo, CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Douglas Borges, goleiro, dá um bico da bola, despacha para o campo de ataque. Lançamento feito, o Alec sobe de cabeça, mas ela sobra no peito do Bruninho. Ele faz a finta, carrega a bola pela meia direita, bola enfiada na área. Lá pela direita, girou João Vitor na batida para fora do gol. A boa jogada do Bruninho ali pelo meio campo, encontrou o João Vitor do meio da área, mas pegou mal na bola na conclusão, Adriana. Foi mal mesmo na conclusão, porque eu já estava vendo 2-0 aqui na minha frente no placar eletrônico do Brinco, viu, Cabela? Uma jogada ótima ali, a enfiada de bola do Bruninho foi linda, deixou o João Vitor na cara do goleiro. Era só ele dar uma chapada, de repente, uma jogada mais técnica, ele encheu o pé, essa bola foi parar lá na arquibancada. Matheus Bueno faz o domínio, cai no gramado, o árbitro pega uma falta. Já tinha sido uma falta em cima do Lucão. Outra falta ali em cima do Bueno. O jogo tá parado, é falta que favorece o Guarani no campo defensivo. Carlão, me parece, pelo menos desses 4, quase 5 minutos depois do gol do Guarani, que o Atlético tá meio perdido em campo. O Guarani tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O Guarani melhorou também, né? Com mais tranquilidade para tocar a bola, os principais valores aparecendo, né? O Bruninho chamando a responsabilidade, o João Vitor já tentou arrematar em gol. Então o Guarani estabilizou. Saiu daquele momento de nervosismo, de um momento até de instabilidade emocional, com o Atlético pressionando, né? Não criando chances claras, mas pressionando, ficando mais com a bola. O Guarani melhor no jogo até. Vem Guarani mais uma vez para o campo de ataque, o Heron toca de cabeça. Vai chegando o Lucas Araújo, o Heron evita a saída, fica com ela, mantém o Atlético no campo de ataque. Chega por baixo, a marcação do João Vitor, cometendo a falta, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece o Atlético goianiense lá pelo lado esquerdo. Aí no gramado lá o Heron, rapidamente tem pressa na cobrança, o árbitro manda voltar ali, o Shailon cobrava rapidamente, mas cobrou do mesmo lugar. Ele mandou voltar, ele cobrou do mesmo lugar que não tinha autorizado, e agora valeu. Não entendi essa, viu, Adriana? Sinceramente não entendi. O Voaden, que é um árbitro FIFA aí, né, muito respeitado, mas essa vez aí agora ficou esquisito, hein? O Shailon cobrou do lugar errado, ele mandou voltar, o Shailon cobrou do mesmo lugar errado e daí valeu. Que beleza. Sobra de bola ali com o Salles no meio. Volta a bola com o Shailon. Faz o domínio, aperta a canhota, carrega de um lado, busca de outro. Tenta o lançamento, joga pra dentro da área. Quem sobe de cabeça é o Alan Santos pra fazer o quarto. Ela sobra com o Bruninho. Bruninho já faz o domínio de bola na saída da equipe do Bugre. Lançamento é feito lá na ponta direita pro João Vitor. Bota a velocidade, o torcedor se levanta todo aqui da bancada do Brinco de Ouro. Vem João Vitor com ela, bico da grande área. Diogo Matheus recebeu, vem cruzamento, desvio, a bola foi pra fora. Escanteio que favorece o Guarani, é lá pela direita. É mais um do lado que saiu o gol ali, viu, Dri? O Diogo Matheus procurava o Derek agora por elevação, e aí um desvio. Essa jogada é boa, hein? Mas agora o Mike não correu por ali. Vamos ver se vai ter jogada ensaiada. Tá chegando o Mike ali próximo à bola agora. Fica o primeiro homem ali, o Kelvin, na marcação. O Mike vai lá no escanteio para fazer a cobrança mais uma vez com o Diogo Matheus. Ele vai ajeitando a bola com carinho ali. 1-0, Guarani está ganhando 38-50 deste primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Aumenta o volume. Torcedor, vem comigo. Mike na cobrança, jogou fechadinho na área. Sobe Ronaldo para dar um soco da bola ali no meio da pequena área. Cruzamento perigoso, Adriano Almeida. Sempre fechadinho, né, Cabela? Bem perto ali da marca da pequena área. Foi assim de novo. Agora o Ronaldo estava atento. É lateral, o Isaac não tem pressa alguma. Tá lá o Isaac, porque o Mike tá lá do outro lado. O Isaac tá aguardando o Mike para cobrança. Como o Mike tá longe, vai ele mesmo. Faz a cobrança com o Derek. O Derek já faz o domínio, devolve no Isaac. Botou pro Bruninho, entrada da área, lado esquerdo, cruzamento feito. O cruzamento foi rasteirinho, o Gasal toca na bola, sobe perigosamente ali. O Ronaldo bota a ordem na casa, Adriano Almeida. Rasteirinho porque era o João Vitor quem tava ali. O Derek muito longe da área para tentar pelo alto, né? Aí ela subiu depois do desvio do zagueiro, ficou tranquila. Pro goleiro Ronaldo, finzinho de primeiro tempo, o Guarani vai vencendo 1-0. 39-50 deste primeiro tempo. O Grão tá na frente, o Derek marcou de cabeça. 32 minutos desta primeira etapa. Gasal recebe a bola no sistema defensivo, já faz abertura pela direita com o Tubarão. Tubarão encara a marcação do Zaga, ele bota pelo meio, o lançamento foi feito com Silas. Pela direita, pintou cruzamento forte demais. Pra sorte do Guarani, o cruzamento foi forte. O Coutinho não chegou, a bola foi pra fora, só tiro de meta, viu, Adriana? É um cruzamento que o setor defensivo não esperava, estava correndo atrás da bola ainda, né?
E aí ele veio rasteiro e muito forte, porque aí o Gustavo Coutinho também não conseguiu desviar. É só tiro de meta que o goleirão Douglas Borges se prepara para cobrar. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos e meio. Roubada de bola do Atlético lá pela esquerda. Chegava por baixo. Alan Santos fez o corte, tá jogando, conferindo. 40 e meio. É o primeiro tempo de bola rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. Para o Bogrão Derek. Atlético. Nada para a equipe do Atlético. Lupe. Central da bola. Além de Santos e Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, hoje também vamos ter Red Bull Bragantino contra Internacional no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, às 4 horas da tarde. Mesmo horário de Cruzeiro e Goiás na Arena Independência. Mais tarde tem Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. E amanhã, fechando a rodada, tem Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. Futebol Globo CBN. Já passamos de 41 minutos deste primeiro tempo. Kelvin recebe a bola lá pelo lado esquerdo, vai a finta, toca a bola. Aaron recebe, linha de fundo, pintar cruzamento. Vem bola pra área, cruzamento feito, a bola tá vivo, desviou pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Carlão de Freitas deu aquela baixada na adrenalina do Guarani e o Atlético tá se aproveitando, tá chegando. É um panorama semelhante ao início do jogo, né? Em que o Atlético adianta a marcação, dificulta a saída de bola do Guarani. O Guarani, quando sai ali com o Alan Santos, com o Diogo Matheus, tem muitas dificuldades, mais falhas do que virtudes nesta primeira etapa, mas pelo menos está em vantagem, está mais tranquilo, mas o jogo vai terminando da maneira como começou. O Atlético com uma marcação muito forte, o Guarani com dificuldade na saída. E o Humberto Lousa bota a galera para aquecer lá. Talvez ele queira mexer no intervalo do jogo. Daqui a pouquinho. Tem dois jogadores exato, com amarelo. Tudo bem, atacantes, mas como você disse, né, Cabelo? Eles fazem parte da recomposição. Então pode ser uma alternativa. Não sei se para o intervalo, até porque o Guarani vai terminando bem o jogo, mas para o segundo tempo, sem dúvida alguma. Exatamente. Tem o Regis, que eu tô de longe vendo o Regis, o Everton. Tem também lá o Bruno Mendes, né, Adri? Adri tá mais próximo, dá para ter uma noção melhor dos 6 que estão aquecendo. Sim, quem puxou a fila foi o próprio Regis, né? Que ficou fora aí por causa daquela pancada na cabeça. Mas ele tem aí, né, o Anderson, David Braga, o Robinho, atacante hoje, que tá estreando no banco do Guarani. Próprio Alvarinho. Vamos esperar o segundo tempo. 42:50. Sai jogando o Alex para a equipe do Atlético ali pela meia esquerda, campo defensivo. Ele vem carregando o Derek encosta. Ele deu um tapa na bola para o Matheus Salles ali pelo círculo central do campo. Já rola com o Heron, aberto lado esquerdo. Breca, olha, levanta a cabeça, busca o espaço para fazer o passe, devolve com o Matheus Salles que vai recuando. O Derek aperta, ele toca no Alex. O Alex fura. A sorte dele, não tinha ninguém por ali. Sobra de bola com o Gasal pelo lado direito. Rola a bola pelo círculo central do campo. O Tubarão que saiu aqui da direita foi armar uma jogada ali pelo meio. Deu um tapa na bola pro Heron, aberto lá pela esquerda, já fez o passe com o Kelvin. O Kelvin vem trabalhando a bola no campo de ataque, ele faz a finta, puxa pelo meio, vem no facão, ele vem carregando, ele dá um tapa na bola na grande área, bola tocada na trave! Shiloh! Ele recebeu, girou, escolheu o canto e tocou a bola caprichosamente na trave, Adriana Almeida. Uma bela jogada do Shailon agora, né? Que conseguiu se livrar da marcação e viu o espaço para chutar. Não deu pancada, não baixou a cabeça e chutou de qualquer jeito, não. Um chute rasteiro, muito consciente. Eu vi essa bola entrando, viu, Cabelo? A Guarani passa por uma agora. Quase gol de empate do Atlético. Vem Atlético de novo, Matheus Salles de novo pro Kelvin. O Kelvin tá fazendo tudo lá pelo lado esquerdo, cruzamento da área nas mãos do goleiro Douglas Borges. Carlão, quer alguém encostar no Kelvin e marcar um pouquinho mais firme, ele que tá fazendo o que quer lá naquela ponta esquerda do Atlético. O lado direito de defesa do Guarani tem problemas. O próprio João Vitor na recomposição pode fazer uma sombra ali pro Kelvin, Madó com o Diogo Matheus, o Alan Santos com o Diogo Matheus também ainda não se entenderam, tem um espaço ali, tanto é que a bola que o Shailon pegou foi mais pro lado direito de defesa do Guarani, então tem que tomar cuidado, ajustar esta marcação para não correr o perigo que correu. Vai jogando a equipe do Atlético, 44:40. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Olha o Atlético de novo chegando no ataque lá pela esquerda. De novo, na mesma faixa de gramado ali. Só que dessa vez foi o Heron que foi fazendo a fila, Adriana. O Heron
conseguiu ali também pelo lado esquerdo, né? Que defensivamente vem se mostrando mais frágil para o Guarani. E aí ele adiantou demais aquele toque a mais. Não conseguiu evoluir no momento em que o quarto árbitro sinaliza 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49 deste primeiro tempo, tá 1-0 para o Guarani. O Derek marcou de cabeça 32 deste primeiro tempo. Despacha a bola para o campo de ataque. O Douglas Borges. Bola vai caindo lá no campo de ataque. O Gasal de cabeça esconde, de cabeça a bola sobra com o Bueno. O Bueno faz de domínio, tenta devolução pela esquerda, joga no contrapé do Mike. A bola vai para fora, arremesso é manual. O Derek ficou reclamando ali de um empurrão na subida do Gasal, né? Mas achei que não foi nada também não, só reclamação, foi um encontrão ali no cabeceio. Sobra de bola com a equipe do Atlético na saída, lá pela esquerda trabalha a saída de bola mais uma vez com o Heron, tem o Kelvin lá, reta lateral do campo, ele faz o lançamento, tá valendo nada disso porque o Coutinho tá em posição irregular, marcou bandeira. Bandeira que tá desse lado aqui é o Michael Stanislau, gaúcho que marca o impedimento do ataque do Atlético Goianiense. 46 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Aí tocando o Guarani de novo no campo defensivo lá com o Alan Santos. Já despacha para o campo de ataque, lançamento é para o Derek, quem sobe de cabeça é o Heron. Ali pelo meio campo o Matheus Bueno devolve a bola no ataque muito forte. Ele chegou cortando no meio, o lançamento foi feito meio esquisito, mas sai o goleiro Ronaldo que bota a ordem na casa da equipe do Atlético. Tem pressa. Perde por 1-0 o Atlético. Ali pelo meio com o Matheus Salles, devolve no Gasal. O Gasal encontra o Raudinei. Raudinei faz o domínio, meia direita, campo defensivo, dá um tapa na bola para o Alex. Lá do outro lado. Lá pela esquerda ele sai jogando. Derek acompanha. Deixa do lado curtinho com Heron. Heron mais uma vez tendo o lançamento. Bateu em cima do marcador que chega ali o João Vitor. Faz a pressão, a bola recuada. Começa de novo o Atlético pelo meio campo. Raudinei vem buscar o jogo, já carrega a bola, vem para o campo de ataque. Trabalha com o Shailon, Raudinei, Heron. Heron recebeu lá na esquerda, faz o domínio, coloca no gramado Kelvin para fazer a encarar a marcação ali. Devolveu no Raudinei. Abriu novamente com o Heron. Lá na esquerda tenta o lançamento. A bola bateu no Diogo Matheus, voltou no Heron e foi para fora, a revista é para o Guarani. Finalzinho de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 47 minutos e meio. Reta final de partida dessa primeira etapa. 1-0, o Guarani tá ganhando. O gol do Derek, hein, gente? Torcedor pode participar com a gente mandando 991869070, inclusive o cardápio do seu almoço aí. O Lupe tá lá no estúdio só aguardando o cardápio para ver qual que ele vai aproveitar a receita aí para poder fazer a hora que chegar na casa dele. Logo depois da partida de futebol ele vai preparar um belo de um almoço ele para a esposa desse domingão. Então vai mandando o cardápio aí pro Lupe. Daqui a pouquinho ele comenta com a gente no intervalo. 48, último giro do ponteiro desse primeiro tempo, hein? A bola vai ficando lá pela direita. Tem que mudar alguma coisa esse Guarani para a segunda etapa, ó, do jeito que está o jogo nesse momento, Carlão? Olha, foi um primeiro tempo que o Guarani tomou alguns sustos. Fez o gol numa bola parada, mérito do Derek, mérito para a jogada que foi ensaiada, né? Mas precisa melhorar sim. De preferência adiantar esta marcação, tentar dificultar a saída de bola do Atlético, ficar mais com a bola, né, uma transição mais rápida, mais efetiva, ajustar essa saída de bola, corrigir o lado direito para que o Guarani não corra tanto risco como correu poucos riscos, vai, Cabela, mas quando o Atlético teve oportunidade foi uma bola perigosa, uma bola na trave. Falta pro Atlético em cima da linha divisória do campo, lá na lateral esquerda. Tá lá o Shailon na cobrança. Vai chuveirar na área, pode ser o último lance dessa primeira etapa, vai todo mundo ali para a área. O Shailon vai na cobrança de perto da canhota, autoriza o árbitro. Vem levantamento 48-50, levantamento à frente da área, sobe de cabeça o Alan Santos para fazer o corte e tira o perigo, ela sobra com o Tubarão, o árbitro apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani tá na frente, 1 pro Bugrão. Atlético. Nada para a equipe do Atlético, vem aí central da bola com Antônio Lupe. Central da bola. 11h50, fim do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o Atlético por 1-0. Gol do Derek, artilheiro. Teve também um lance de perigo pelo Dragão no chute que acertou a trave do Shailon. 2 lances polêmicos, um fiquei na dúvida, o outro não foi nada, mas enfim, daqui a pouco o Carlão de Freitas chega com todos os detalhes desse primeiro tempo, porque agora, Adriana Almeida, o detalhe da saída dos atletas de Guarani e Atlético, o que você pode observar aí na saída das duas equipes, Dri? Neste momento, os jogadores do Guarani deixam o gramado do Brinco sob muitos aplausos da torcida. A torcida
que marca presença em bom número nesta manhã/tarde de domingo. Jogadores do Atlético também já todos nos vestiários. E o Cabela destacou no final do primeiro tempo os jogadores do Guarani em processo de aquecimento. Não foram todos, não, mas chamou a atenção, por exemplo, o Enderson, Regis e Bruno Mendes, entre os jogadores que estavam aquecendo. Alguns outros jogadores reservas continuaram sentados no banco. No Atlético Goianiense, a mesma coisa. Os reservas entraram em processo de aquecimento, inclusive continuam no gramado do Brinco, ainda não desceram para o vestiário visitante. O Atlético também dá sinais de mudança para a segunda etapa, Lupi. Beleza, Adri, daqui a pouco a gente volta para saber se as equipes vão mudar nesse intervalo de jogo. De por enquanto, o Guarani 1, Atlético Goianiense nada. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Jorge. O Jorge está fazendo o seu jogging lá na Lagoa do Taquaral. O grande Jorge está acompanhando a CBN. Ele mandou mensagem, era 10h40, não, era 11h40. Não sei se já acabou, mas se não acabou, está passando por um momento bem tenso nesse forte calor que faz aqui na cidade de Campinas. Quem é especialista em jogging está na cabine da CBN é Carlão de Freitas, que traz a sua manchete desse comentário, que daqui a pouco você vai detalhar pra gente aqui no intervalo do Futebol Globo CBN. Carlão. Lupe, um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio, com o Atlético conseguindo encaixar o sistema de marcação nos primeiros minutos, mas o Guarani, através da bola parada, a boa fase, a eficiência, a qualidade do Derek, conseguiu aí levar esta vantagem para o intervalo, mas gostei, uma batalha tática nos primeiros 45 minutos. Daqui a pouco o Carlão de Freitas volta e o Benhur, final do telefone 0992, mandou aqui: o almoço será fígado com jiló. Comida de boteco de BH. Forte abraço, amigos. Que isso, hein, Carlão? Fígado com jiló. Você vai ou você volta? Eu volto. Com todo respeito ao prato, que ele se delicie, mas eu volto também. A gente respeita todas as opiniões, todos os pratos. Esse não me apetece, mas que você tenha um bom almoço com fígado com jiló. Mande o seu cardápio, o seu almoço de domingo pro nosso WhatsApp 19-991869070. 11h53, a gente faz o intervalo e daqui a pouco tem mais aqui no Futebol Globo CBN. Não saia daí, o Guarani tá vencendo, 1-0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani. Atlético. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Central da Bola. São 11h56, muitas participações. Obrigado a todos que estão mandando mensagem de texto e também mensagem de áudio, né, Valmer? Fala, equipe CBN Campinas, equipe show, me acompanhando no meu treininho pré-maratona. Vai, Bugrão! Valentina de Paulínia, beijo! Valentina de Paulínia, treininho pré-maratona. Você imagina, Carlão, o que foi o treininho dela? Deve ter sido no mínimo uns 30K. No mínimo. Meu Deus, maratona, né? Não dá, não. Prefiro o meu jog quietinho, 2, 3, tá bom. Eu ainda não consegui completar uma maratona, mas em breve vai lograr êxito. Quem mandou mensagem pra gente aqui também foi o Elcio Júnior. Final do telefone 0488, fígado com Giló é top. Vamos aguardar. Quem mandou mensagem tá? O Benhur respondeu aqui. Eu errei o nome do nosso amigo. Eu falei José Carlos Gregório. É José Carlos Grégio, de Americana. Corrigido, viu? Desculpa, viu, José? Falha minha. Peço perdão. Quem mandou mensagem pra gente também foi o William Cabelo, de Indaiatuba. Tá ligado na CBN. Obrigado a todos de Indaiatuba. O Marcos Vinícius e a Thalita da Vila IP acompanhando a CBN lá em João Pessoa. Tá difícil, hein? Tá difícil, João Pessoa, que delícia. Valeu pela mensagem, obrigado também deixa eu pegar aqui, o Roberto 9629, a mensagem que ele mandou também acompanhando a CBN. E olha que situação interessante, com essa vitória do Guarani, o Bugre vai ficando apenas 2 pontos do Criciúma, que é o último time dentro do G4, é o quarto colocado com 34 pontos. O Guarani com essa vitória por 1-0 em cima do Atlético na 6ª colocação com 32 pontos. Tem o Sport aqui no meio do caminho que também tem 32 pontos, só que o Leão joga hoje à noite, 6 horas contra o Sampaio Correia, lá em São Luís do Maranhão. Carlão de Freitas, primeiro tempo que começou morno, mas depois esquentou. Com gol do Derek, teve bola na trave do Atlético e 2 lances polêmicos. Mas realmente foi aquilo que eu falei. É porque é o Voaden. Se fosse um árbitro um pouco menos experiente, pelo menos aquele agarrão na área, que na minha opinião foi pênalti, ele teria dado. E esse primeiro tempo, Carlão, o que o Guarani apresentou que você destaca de positivo e de negativo, e o que a equipe precisa fazer para manter esse resultado ou até aumentar para o segundo tempo? Olha, Lupe, foi um primeiro tempo em que o Guarani correu algum perigo. O começo de jogo não foi nada legal, o Atlético encaixando o sistema de marcação alta, dificultando as ações na saída de bola do Guarani. O Guarani não conseguiu criar. Para se ter uma ideia, a primeira chance de gol do Guarani mais clara foi com o Bruninho na cara do gol. O goleiro acabou ali com o zagueiro também tirando esta possibilidade. Mas aos poucos o Atlético foi cansando, claro, o Guarani foi ajustando a situação e foi crescendo. Tanto é que quando marca o gol, era um momento legal do Guarani, era um momento importante, era um momento melhor que do Atlético. Saiu numa bola parada, é bem verdade, mas numa bola parada ensaiada. Tanto é que até a Adri chama atenção. Vem jogada ensaiada aí. Eis que surge o cruzamento e o Derek de cabeça vive uma fase sensacional e marca o gol. Mas o Guarani vai precisar, o técnico Humberto vai trabalhar neste intervalo, ou melhor, está trabalhando, porque o sistema defensivo precisa corrigir aquele lado direito. Existe ali um espaço entre o Alan Santos e o Diogo Matheus, com a ajuda dos volantes também, e o próprio recuo do João Vitor se faz necessário, porque o Atlético joga muito com o Heron por aquele setor e o Kelvin também, com a assistência do Shailon, que tem muita qualidade. Então precisa ter esta marcação mais ajustada, e quando não der para quebra essa bola, não fica dando moleza pro azar, não fica dando sopa para o azar. Sabe, se livra do perigo, se livra do problema, joga pro Derek lá na frente, ele vê o que faz. O Isaac também tem uma boa estatura, pode brigar com os zagueiros, né? Fazer essa transição mais rápida, isso não aconteceu. Poucas vezes o Guarani teve com a bola em velocidade, poucas vezes conseguiu furar o bloqueio do Atlético Goianiense, mas teve a eficácia, né? Quando teve a possibilidade numa bola parada, fez o gol, mostra boa fase, mostra também que os treinamentos estão sendo aí
muito bem realizados pelo técnico Humberto Lousa. Então, foi um primeiro tempo assim. O Guarani fez por merecer? Não sei, talvez o 0-0 seria mais justo. Mas o Guarani teve a eficiência, né, de uma bola parada, conseguir definir os rumos da partida, pelo menos nesta primeira etapa. Mas tem muito trabalho, Humberto, neste segundo tempo, para que o Guarani não corra tanto risco como correu. O Atlético criou chances claras, pouquíssimas, mas a chance clara que teve, por pouco aí, o Shailon não coloca na rede, justamente naquele espaço que existe na defesa bugrina no setor direito, entre Alan Santos e Diogo Matheus. 12:01. Carlão, só mais um detalhe pra gente falar que acho que é um assunto importante sobre Derek, né? Derek vai se destacando, ele mudou um pouquinho a sua função, até porque quando estava na Chapecoense ele era um meia e agora é um atacante de referência. O que você fala desse jogador que é o vice-artilheiro da Série B, tá coladinho ali no Wagner Love? É um jogador que cresceu, principalmente neste segundo semestre, ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Você vê como a briga qualificada, ela só tem a ajudar no grupo, né? A sombra do Bruno Mendes fez muito bem pro Derek, porque o Derek ele cresceu justamente no momento em que o Bruno Mendes veio pro Guarani, né? E aí o Bruno Mendes, com a qualidade que tem, com a identificação que tem com a torcida, ele faz uma sombra super interessante pro Derek, que só tem crescido, só tem evoluído. É um jogador que não é aquele centroavante paradão, tem uma característica diferente do Bruno. O Bruno é mais de conclusão, o Derek não se movimenta, cai pelos lados, tanto é que ele chegou ao Guarani como um segundo atacante ou como um homem de chegada e se notabilizou como um homem de frente. E a boa fase é sensacional. O cara, na gira do futebol, Lupe, lá na várzea de Ribeirão Preto, aqui na várzea de Campinas, a gente fala assim, o cara fede gol. E o Derek vive esse momento, um momento maravilhoso que ele tem que aproveitar, e hoje é peça essencial para o esquema do técnico Humberto Lousa. As equipes estão voltando para o segundo tempo da partida, mas antes, vamos ouvir o que disse mais um ouvinte falando a respeito dessa vitória do Guarani. Vai pro ar. Bom dia, grande equipe. Bom dia. Vai, Bugrão, tô no brinco de ouro de jogo, ouvindo a narração do Cabelinha. Um abraço, bom trabalho a todos. Marcelão, Jardim Marisa. O Marcelão sempre participa com a gente também. Bom dia, torço pelo Guarani. Vai ser 2-0 para o Bugre. Meu almoço, salmão com uma boa salada e arroz. Sou vegetariana. Bom jogo. Quem mandou essa mensagem? Isabel, ela é vegetariana, vai mandar um salmão pra dentro. Que delícia, hein? Salmão logra êxito. Só passar aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos times aqui da nossa região. O 15 de Piracicaba perdeu pro Maringá e está eliminado. Deixa eu ver. O 15 tá fora. O 15 tá fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Já a Inter de Limeira venceu a Patrocinense e avançou o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Quarta divisão do futebol paulista, e você pode continuar mandando mensagem 19991869070. Adriana Almeida, as equipes já estão voltando, tem sinal de substituição, como é que tá a situação no Brinco? Equipes já no gramado, aliás, no gramado do Brinco de Ouro. Os dois times voltaram, mas eu ainda não consegui ter indicativos de mudanças, viu, Lupe? Precisa esperar mais um pouquinho. O Voaden tá ali com o seu grupo de arbitragem. Voaden. Foi pênalti, Voaden. Aquele segundo, lá na área, aquele agarrão. Foi pênalti, Voaden. O Simãozinho marcava. 12:04. Eu já vou mandar a bola lá pra cabine da CBN. Mas antes, deixa eu só pegar mais uma participação aqui. Da Rosa, que mandou mensagem também, disse que o almoço dela vai ser um macarrão à bolonhesa. Obrigado, Rosa. Muitas participações femininas hoje aqui. Acho que essa interação do almoço fez com que as mulheres também participassem mais, hein, Cabelinha? Sem dúvida, Lupe, sem dúvida. Afinal de contas, um macarrão à bolonhesa seria, lograria muito êxito nesse momento, viu, meu caro Lupe? 12:05. Vai daí, Cabela. Assume o segundo tempo de Atlético Bugre, vence 1-0. Muito bem, a bola tá no centro do gramado, vai começar a segunda etapa. O Voaden tá ali, apita o árbitro. Bola rolando, segundo tempo de jogo aqui na CBN. Guarani, Atlético.
Opa, deixa comigo, a bola já tá rolando pro segundo tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. O Bugrão sai trabalhando a bola, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito ali para o Bruninho, chega por baixo o Alex, ele chuta em cima do Raudinei, que fica caído ali, tentou se esquivar da bola, mas o Bugrão recupera e vem pro ataque lá pelo lado esquerdo. Último toque, chegava lá o Tubarão, bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Bugre, já cobrado o lançamento feito pro Derek lá na ponta canhota, ele faz o domínio, escapa da marcação, não consegue escapar do Tubarão, que faz o quarto, já sai jogando, tenta trabalhar a saída de bola com o Silas, último toque do jogador da equipe do Atlético, para fora a bola, arremessa manual. Pois não, Adriana Almeida. Só um detalhe que nenhum dos dois treinadores mexeram no intervalo. Os dois times seguem os mesmos do primeiro tempo. Já vamos chegando ao primeiro minuto de bola rolando dessa segunda etapa, 1-0, Guarani tá ganhando, gol do Derek lá no primeiro tempo, a 32 minutos de cabeça, o Douglas Borges está jogando com o Diogo Matheus, que toca do lado, fez o trabalho na saída de bola com o Lucas Araújo, que dá um tapa na bola, faz o passe com o Isaac lá pelo lado esquerdo, já domina a camisa 29 da equipe do Bugre, vem trabalhando a bola, vem chegando o Mike lá pela esquerda, breca na frente do Tubarão, escapa da marcação, protege, recua com o Bueno já faz o domínio, encosta a marcação do Coutinho, ele devolve no Mike, o Mike buscou o Isaac, fez o domínio, devolveu mais uma vez com o Matheus Bueno, vai tocando a bola a equipe do Bugre nesse comecinho do segundo tempo. Alan Santos recebe do círculo central do gramado, faz o break de um lado, ginga do outro, rola a bola com o Lucão, lá pelo lado esquerdo tem a marcação do Gustavo Coutinho, ele fez o passe lá com o Mike deu uma ginga de corpo para cima do Silas, devolve no Isaac, Mike faz o domínio, toca no Isaac de calcanhar, bota no Mike faz a abertura, Bruninho lá pela esquerda, jogada bonita, lá do lado esquerdo, vem carregando a bola mais uma vez, o Mike recebeu na entrada da grande área. Quando ele rolou para a chegada do Lucas Araújo, a zaga faz o quarto e sai jogando o Kelvin. O Matheus Bueno puxa o Kelvin pela camisa e toma cartão, Adriana Almeida. Cartão para evitar o contra-ataque, que seria gigantesco para o Atlético Goianiense. Cartão para o Matheus Bueno, volante. Pelo menos este não estava pendurado. 3 cartões nos jogos, 3 para a equipe do Guarani. Só que o Matheus Bueno é marcador ali no meio campo. Isso se dá para preocupar um pouquinho, porque uma bola perdida novamente, né, Carlão? Será que vai tentar fazer a falta de novo? Vai deixar correr? No decorrer do jogo, o Humberto vai ter que trocar, né? Porque o volante de marcação, como o Matheus Bueno, é perigosíssimo estar pendurado com o cartão. Então, Alvarinho, o próprio Wenderson, né? São peças aí que o Humberto poderá usar. 2 minutos e 40 deste segundo tempo. Sai trabalhando aí, Bruninho, toca do Mike, ajeita a bola na perna canhota, tenta o lançamento no meio do caminho, o Raudinei para fazer o corte, rola a bola com o Salles. O Salles encontra o Kelvin, já pelo esquerdo, passa lotado, o Heron recebeu, dominou, devolveu no Kelvin, ajeitou pela perna direita, resolveu passar com o Matheus Salles mais uma vez, bota a bola lá pela direita com o Gasal. Totalmente adiantado a equipe do Atlético Goianiense, lá pela direita Tubarão, devolve no Gasal, o zagueiro que vem para o campo de ataque, encontra o Alex, que é o outro zagueiro que está também ali pela intermediária do campo de ataque, é o último homem, fez o passe com o Heron, que encontrou o Kelvin, aberto pela direita, devolve no Heron, aqui na ponta canhota, o Heron faz o domínio, o Kelvin possa a bola do lado, vai para a tabelinha, recebe de volta na frente, o Diogo Matheus cortou para o lado errado, ela entrou na área, chegou, deu um toquinho na bola, sobra de bola pelo meio, Lucas Araújo, sobra com o Bruninho, tenta sair jogando pelo lado direito, a bola subiu, desceu no peito do Alex, que domina, coloca no gramado, rola a bola com o Gasal, vai tocando de um lado, outra equipe do Atlético Goianiense, fica toda encolhida a equipe do Guarani, muito parecido com o início do primeiro tempo, né, Carlão? Muito igual, né? Muito igual. Sem dúvida, o mesmo panorama, né? O Atlético com a bola, o Guarani jogando um pouco mais recuado, mas é um esquema que o Humberto gosta, quando sai em velocidade. Sai tocando a bola, a equipe Guarani na recuperação, trabalha com o Derek, ele tenta imprimir velocidade, foi empurrado, é falta. Falta do Matheus Salles, também parou a saída de bola na equipe do Guarani, só que agora não tem cartão, viu, Adriana Almeida? Nada de cartão, só um olhar feio do Voaden para o Matheus Salles. O Derek tentou avançar aí num contra-ataque que poderia ser puxado, não deu certo, falta já cobrada pelo Guarani. E é por isso que a torcida pega no pé do Voaden, né? Agora há pouco, um minuto atrás, ele deu um cartão quando o Bueno mata a saída de bola da equipe do Atlético e agora não deu cartão. Lá foi um puxão de camisa, foi bem diferente, mas mesmo assim poderia ter tomado um cartãozinho o Matheus Salles. Recupera a bola a equipe do Atlético pela terceira com o Kelvin, já faz o domínio à frente do Diogo Matheus, o Kelvin puxou pelo meio, veio no facão, breca, olha, carrega, devolve no Heron, rende a lateral do campo, que encontra no bico da grande área, trabalhou com Raudinei, no Matheus Salles, devolve ali pela meia, Tubarão vem trabalhando pela meia, Gasal fica com ela, devolve no Alex. Vamos chegando a
5 minutos deste segundo tempo. O Alex jogou errado, recuperou a bola, a equipe do Guarani, bota a velocidade, a saída com o João Vitor, bola enfiada pelo meio, Bruninho na cara do gol, toque feito, bateu no peito do goleiro, sobra com o João Vitor, tenta o toque de bola, briga o Guarani. Bruninho perde mais um lance, mais um gol na cara do goleiro. Podia ter feitado o goleiro, podia ter tentado carregar mais a bola, mas jogou no peito do goleiro, Adriano Almeida. E tá se lamentando até agora o camisa 27 do Guarani, porque sabe da oportunidade gigante que ele recebeu. Olha o Atlético. Tem Atlético, bola enfiada na área. O Mike só faz a proteção, a bola vai saindo. Carlão de Freitas. Segundo lance, muito parecido do Bruninho com aquele primeiro. Agora ficou no peito do goleiro, pois fita. E um lance originado pelo próprio Atlético, né? O Alex falhou e o Guarani teve uma baita oportunidade. É gol para fazer, né, Cabelo? Não pode desperdiçar, ele tinha todo o espaço, tinha enfrentamento com o goleiro, mas faltou a qualidade, faltou aquela coisa do atacante, né? O faro de gol e a qualidade, né? Principalmente para enfrentar o goleiro. Chance 2 desperdiçada do Bruninho. E tomou uma bronca do Diogo Matheus, o Bruninho. O Diogo Matheus fez o gesto com as mãos, né? Como quem diz, toca mais por cima, toca colocado. E o Bruninho balançou os braços, mas o Guarani desce de novo. Vem Bugrão ali pelo meio com o Isaac, faz a finta. Escapou bem da marcação do Isaac, abriu pela direita pro Derek. Encarou, brecou, gingou, tocou, devolveu o Isaac na cara do gol. Bateu na trave, a bola volta pelo meio, chega a zaga. Pra fazer o forte tiro, perigo da pequena área. Bola tocou caprichosamente no travessão, Adriano Almeida. Meu Deus, foi o que gritou o Isaac depois desse chutaço, fez tudo certo. No limite ali para finalização, a bola explodiu na trave e caprichosa pingou fora antes de depois sair pela lateral. Se lamenta muito, o segundo gol do Guarani tá maduro. Vem Guarani mais uma vez pro ataque, chega Tubarão para fazer o quarto e bota para fora em arremesso manual para a equipe do Bugre. O Mike tá lá esperando a bola, o Gandula tá longe, o Voaden reclama, a bola chega, tá lá mais uma vez o Mike na cobrança com as mãos de 7 minutos deste segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando. O Isaac tenta fazer uma graça, chega por baixo para fazer o quarto Silas, é outro manual que favorece a equipe do Bugre. Lá pela esquerda mais uma vez tem arremesso manual cobrado, Bruninho devolve no Mike, coloca no gramado, faz o break, devolve no Bruninho, passe bonito, bola enfiada muito forte para fora, tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Carlão, o Isaac fez o que o Bruninho deveria ter feito. Conclusão perfeita, né? Perfeita, linda, maravilhosa. Um capricho da bola ter batido na trave, mas boa infiltração do Isaac, né? Fez ali toda a movimentação correta, atacou o espaço e finalizou com muita precisão. Precisão até demais, tanto que ela foi no travessão. E você comentou alguma coisa a respeito do Derek, que antes de chegar no Guarani ele jogava como meia atacante, e foi exatamente isso ali que serviu o Isaac. Ele jogava flutuando, né? Ou pelos lados, ou também ali atrás dos atacantes, e agora ele deu um passe primoroso ali pro Isaac. E é um jogador que tem evoluído demais, né, Cabela? Principalmente, como eu disse, após a chegada do Bruno Mendes, qualificou esta briga pela titularidade. Cresceu muito o Derek, cresceu muito. 8:30 deste segundo tempo, bola recuada lá com o Douglas Borges. Sai jogando pela direita, trabalha com o Alan Santos, que já encontra a chegada do Lucas Araújo, devolve do Alan Santos, domina a marcação do Kelvin. O Alan Santos bota a bola ali pela direita, na saída de bola do Lucas Araújo, toca no Douglas, no Diogo Matheus, fez o passe do lado, sai trabalhando, Matheus Bueno, torcida gosta dessa troca de passe, a bola chega ali pelo meio, trabalha com o Isaac, vem Guarani pro campo de ataque, bola enfiada pro Derek na grande área, foi empurrada, é pênalti! O Derek inteligente, ele deu uma segurada na passada, recebe a carga e o pênalti pro Guarani, Adriano Almeida. O detalhe foi o passe milimétrico do Isaac encontrando o Derek na corrida. Que linda a jogada de ataque do Guarani. E aí você bem disse, o Derek foi esperto porque estava percebendo que a marcação vinha forte. Esperou o contato. Esse contato chegou e foi muito bem marcado pelo Voaden, que agora só espera a confirmação do VAR, mas o pênalti já está marcado. É pênalti pro Guarani, o Voaden aguarda ali a confirmação do VAR, mas a jogada começou bonita aqui no sistema defensivo, Carlão. Antes da confirmação ali do pênalti, ele tá aguardando, mas a jogada começou aqui na lateral direita com o Alan Santos, com o
O Diogo Matheus, depois o Bueno, que faz um passe pro Isaac. Toda essa troca de passe a gente falava, porque a torcida até aplaudiu. É, a triangulação defensiva, mas que surtiu efeito, né? Desde aqui do campo de defesa, o Derek muito malandro, né? No bom sentido, aproveitando também, o zagueiro chegou afoito demais, o Derek percebeu. Baixou a passada, diminuiu o ritmo e sofreu o pênalti e vem Isaac. Olha lá o Isaac. Está sendo analisado um possível impedimento, pelo menos é a sinalização do Voaden, um possível impedimento do Isaac, do Derek, né, Adriana Almeida? É, do Derek. Eu não consigo ver daqui. Para mim, o Derek estava atrás, porque a jogada foi muito linda, ele sai de trás do zagueiro, mas a minha posição é a pior possível, né? Exato. Aqui para nós aqui, eu tive a impressão que ele sai de trás do zagueiro, mas o VAR está analisando exatamente a posição de impedimento, numa possível impedimento. Pois não, ô Lupe? Não tem impedimento no lance. Estão traçando linha, atrás de linha, tá parecendo uma fábrica de rolo de lã, mas não tem impedimento. O pênalti vai ser marcado. É. O Voaden já tá tirando todo mundo ali da área, já tá confirmado o pênalti, é pênalti pro Guarani, o Isaac tá na cobrança, hein? O Isaac tá na cobrança, o Ronaldo tá embaixo da trave, o Voaden tá ali pertinho do bico da pequena área, vai autorizar, é pênalti pro Guarani. Isaac na cobrança, correu, Isaac pra bola, preparou, bateu, pega o goleiro, voltou, o Isaac bateu na trave! Goleiro defende, volta com o Isaac chuta na trave de novo, na trave superior, então sai o segundo gol do Guarani, Adriana. Segunda bola no travessão do Isaac, só nesse segundo tempo. Ele bateu mal o pênalti, né? Rasteiro, quase no meio do gol. E aí o Ronaldo foi bem, ele caiu e com as pernas conseguiu pegar. O rebote veio perfeito nas pernas do Isaac. E aí ele chapou e essa bola foi de novo no travessão. Agora o jogo vai ser paralisado porque o goleiro Ronaldo tá deitado no gramado. Não, o Voaden mandou seguir o jogo, agora ele para. O Voaden mandou seguir o jogo, agora ele para para o atendimento do Ronaldo ali, mas em 5 minutos o Isaac chutou 2 bolas no travessão. Mas o pênalti pode perder também, né? Infelicidade, acontece. Eu critico mais o Isaac pelo rebote, né? Acho que ali faltou um pouco mais de calma, ele poderia ter concluído, né? Tudo bem, perdeu o pênalti, a cabeça fica a mil naquela fração de segundo, mas poderia ter um pouco mais de calma na conclusão, ele conseguiria tirar do goleiro Ronaldo. Mas bateu mal o pênalti e vamos ver, que o Guarani não sinta, que o Isaac não sinta, porque o Bugre vinha num bom ritmo, né, Cabelo? No crescimento, desperdiçando oportunidades, colocando bola na trave, e que este ritmo não caia com o desperdício do pênalti. Detalhe que com 12 minutos desse segundo tempo, o placar já deveria estar 4-0 pro Guarani. Ritmo intenso, né? O Guarani começou bem. Nos primeiros minutos parecia um panorama igual a da primeira etapa, mas aí depois o Guarani conseguiu reequilibrar e melhorou. Tanto é que nesse momento ele é melhor que o Atlético, criando oportunidades claras, e agora legal a atitude ali. Quem que foi? Lucas Araújo chamou. Vamos lá, galera, isso acontece, faz parte. Isaac é importante pro time, está fazendo uma boa partida, que isso não possa bater o Guarani, que permaneça nesta crescente na etapa complementar. E o Lucas Araújo faz sinal agora pro Isaac ali. Vamos, Isaac, vamos, ânimo, vambora. Faz parte. O Isaac já deve ter perdido, fez gol em outras ocasiões também. É um jogador do Grêmio, jogador do Vasco da Gama, então está acostumado com situações adversas, a gente espera que ele não se abata. E veio do Lucas Araújo, toda essa motivação extra aí pro time do Bugre. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 13 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Derek marcou. Nada pra equipe do Atlético, Lupe. Central da bola. Copa do Mundo Feminina de Futebol, o Brasil estreia amanhã, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. Hoje, 3 jogos. A Suécia venceu a África do Sul por 2-1. A Holanda venceu Portugal por 1-0. E a grande surpresa da competição, por enquanto, a França e a Jamaica, que são do grupo do Brasil, ficaram no empate em 0-0. Futebol, vamos CBN. 14 minutos e meio de bola rolando, vem Atlético pro campo de ataque lá pela direita com Silas. Ele faz a fita bonita pra cima do Isaac, deu chapelaço ali, rola a bola no campo de ataque, fez a tabela, recebe de volta ali pela meia direita, faz a abertura, lado direito com o Tubarão, vai para o cruzamento, bateu em cima do Mike, o Mike aperta a marcação, a bola vai pra fora, arremesso é manual para a equipe do Atlético, tem pressa na cobrança, aperta o jogo por 1-0, arremesso manual cobrado ali com Silas, Silas devolve, faz a tabelinha com o Raudinei, Silas carrega, gira, vai pra linha de fundo, opa!
Deixou o braço ali, hein? Deixou o braço ali no rosto do Mike, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Guarani lá no sistema defensivo. Adriano Almeida. Gozado é que o Voaden não aplica cartão pro Atlético. Ah, agora sim. Peço ajuda a vocês aí de cima. Acho que é o Raudinei. Não, é o Silas. É o Silas, isso. Camisa 11, Silas. Primeiro amarelo pro Atlético Goianiense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Falta pro Guarani, tá lá o Douglas Borges da cobrança, o goleirão dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, lançamento foi feito, a bola sobe ali pelo meio, quem briga pela bola, Bruninho, ela sobra do Bueno, toca no Isaac, o Isaac tenta a finta, vai pro gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, achei que foi barrado ali, Isaac, pintou o lançamento no ataque, Kelvin de cabeça, ajeitou pro Gustavo Coutinho, deu um tapa na bola pro Shailon, lá pela meia direita, ajeitou na perna canhota, tenta a devolução ali pelo meio, vem Mike por baixo pra fazer o corte, já toca a bola no Bruninho, faz a proteção, encara a marcação pra cima dele, quem chega ali pra cima, fazendo a proteção, ele vem brigando com a bola, vai trombando, brigando, sendo empurrado. O árbitro anota a falta, é falta em cima do Bruninho, é falta pro Guarani lá pela esquerda. 16 minutos deste segundo tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo. 1-0, o Bugrão tá na frente. O Bueno foi falar lá com o Voaden. Bueno já tem amarelo, não reclama, cuidado. Até amarelão aí, viu, Bueno? Vai brincando não, hein? Bola recuada lá com o Douglas. O Douglas Borges, mais uma vez, o goleiro da equipe do Bugre. Dando espaço a bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito para ninguém. O Alex tá sozinho. Dominou mal o Alex de novo. Brigou pela bola o Derek. Sobe, desce da bola. Sobrou ali pela meia. Fica sentindo o Derek, fica caído. O camisa número 11 do Guarani. O Voaden manda seguir o jogo. O Derek tá caído ali, Adriana. Tá sentindo agora na disputa com o Alex. É o peito do pé esquerdo do Derek, me parece, que tomou uma pancada. E aí vamos aguardar para ver se vai precisar de um atendimento médico. Um detalhe, Cabela, no intervalo eu fui até o portão de entrada do Brinco buscar por água, né? Porque tá muito calor aqui no gramado. E muitos torcedores que estão expostos ao sol durante o jogo desceram para ficar ali no fosso, numa sombra, porque o sol muito forte. Mas agora no segundo tempo, muitas nuvens no Brinco. Aliviou bastante o calor por aqui. Que bom, que bom. Sorte para vocês que estão no gramado. A gente está na cabine aqui e nós não sentimos nada disso. É o sol, né? A gente falava no início, estava 21 graus no início da partida, mas o sol era quente, verdade. 17,5. É o segundo tempo, vem Atlético pro campo de ataque lá pela direita com o Tubarão. Ele faz o domínio, recua ali com o Matheus Salles, desse do lado curtinho, lá com o Gasal. O Gasal faz o passe com o Tubarão mais uma vez, encontra o Silas, devolve pela meia, Shailon recebeu, dominou, girou o corpo, ajeitou na perna canhota, bota a bola ali pela meia com o Raudinei, já se ajeita no campo de ataque, a equipe do Atlético vem carregando, deu um tapa na bola pela esquerda, recebeu o Heron, devolveu mais uma vez o Raudinei, marcação forte para cima, o Guarani na roubada de bola, o toque feito ali pelo meio, quem chegava no Bruninho, deu um tapa na bola, não tinha ninguém na sobra da equipe do Guarani, volta mais uma vez o Matheus Salles com ela, devolve pela meia, Tubarão tabelou com o Shailon, recebe mais uma vez, o Bruno Tubarão vem carregando a bola para o campo de ataque lá pela direita, devolve pela meia com o Shailon, ajeitou perto da canhota, rolou a bola com o Raudinei, aqui do lado esquerdo já fez o passe com o Kelvin, encarou a marcação, xingou de um lado do outro, preparou, devolveu o Raudinei, fechadinho o Guarani, só olhando, toque de bola à frente da grande área da equipe do Atlético, Matheus Salles mais uma vez, ali com a bola dominada, vem carregando, fez o passe do lado esquerdo, mais uma vez na sobra de bola aqui pro Heron, com o Kelvin domina, tem mais atrás o Raudinei, é ele quem recebe, 18:40, aí tocando a bola a equipe do Atlético, vai buscando espaço o Heron, devolveu pela ponta canhota, mais uma vez com o Kelvin, ajeitou na perna direita, ele vem na contramão carregando a bola da Foz, fez o passe com o Raudinei, encontrou ali pelo meio o Coutinho, a bola na grande área batida, Douglas Borges, defesaça do goleiro do Guarani, aperta o Atlético, vem pra cima, lançamento feito na área, sobe Alan Santos, no peito, domina, joga em cima do jogador que chegava em cima dele, que era o Coutinho, a bola foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, mas foi uma defesaça do Douglas, goleiro do Bugrão, hein, Adriana? Praticamente um gol, né, Cabela? Porque o Kelvin pegou na veia, como a gente gosta de dizer, né, aquela bola pingando, pegou em cheio e ela foi no canto direito do Douglas, que voou para pegar essa bola, e agora o Atlético Goianiense vai fazendo as duas primeiras mudanças, eu já confiro. Daqui a pouquinho a confirmação. Tá mexendo o técnico Anderson Gomes, o interino na equipe do Atlético Goianiense.
O jogo tá parado ali, o tiro de meta favorece a equipe do Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Bugrão pro campo de ataque, a bola enfiada pela direita, o Derek recebeu, dominou, gingou, ajeitou, perna canhota, bateu, explodiu na zaga, voltou pela direita, ali com João Vitor, rola a bola na entrada da área pra ninguém, passa por todo mundo. Sai jogando a equipe do Atlético e vem para o campo de ataque ali com o Bruno Tubarão. Bola enfiada no campo de ataque. Chega o Mike por baixo para fazer o corte. Já faz o domínio. Carrega o Guarani e volta no campo de ataque. Daqui a pouquinho, confirmação. Quem entrou e quem saiu na equipe do Atlético. Lá pelo lado esquerdo, quem vem é o Isaac. Rolou com o Bruninho. Fez a finta, entrou na área. Chega a marcação para cima dele. Pega Ronaldo e bota a ordem na casa do Atlético. Adriana. Vamos lá. Confirmando então as alterações. 2 no Atlético Goianiense. Foram embora 5, Matheus Salles e 7, Kelvin. Para a entrada do 13, Emerson Santos, e também do 18, Ayrton. Vem mais uma vez, olha o Ayrton com ela lá na ponta direita, chega por baixo a marcação do Kelvin, bota para fora. Na primeira chegada, o 18 é o Ayrton, é isso, né? Ayrton é o 18. Ayrton é o 18 e o outro, o 13 é o Emerson. Emerson Santos. Tá aí, portanto, então o Emerson Santos também em campo na equipe do Atlético Goianiense. Daqui a pouquinho o Carlão fala. Tem escanteio pro Atlético. É o 6º escanteio no jogo, o 3º para a equipe do Atlético. É lá pela ponta direita, vem bola para a grande área. Autoriza o árbitro. Vai para a cobrança o Silas, bateu na bola, faz o levantamento, vem pelo meio da área, sobe a zaga do Bugre. Ela sobe com o Tubarão, domina no peito, coloca no gramado, gingou de um lado, de outro, rolou com o Shailon aberto ali pela meia direita, recua com o Emerson Santos, que é o último jogador da equipe do Atlético, já bota no ataque, lançamento para ninguém. Só acompanha lá o Diogo Matheus, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 22 minutos de bola rolando, quase metade dessa segunda etapa, aqui no Brinco de Ouro. É a 19ª rodada. O Guarani tem um, Derek marcou a 32. Atlético. O Atlético não tem nada, Lupe. Central da bola. E com essa vitória, o Guarani vai subindo para a 6ª colocação com 32 pontos, 2 pontos a menos que o Criciúma, que hoje é o último time dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Série A do Brasileirão, daqui a pouco tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro, 4 horas da tarde, Red Bull e Internacional, Cruzeiro e Goiás. Futebol, vamos CBN. Meu caro Carlão de Freitas. Tá 1-0. Ih, rapaz. Agora foi feio, hein? Cabeça com cabeça ali o Alex com o Derek, hein? O Derek tá caído, o Alex também. Os dois departamentos médicos em campo já para atendimento dos dois jogadores. Mexeu a equipe do Atlético, meu caro Carlão de Freitas. É, o Atlético, não digo que está melhor, mas fica mais com a bola. O último lance do Kelvin aqui foi uma troca de passes super interessante da equipe goiana. O Guarani recuou demais, né? Os volantes muito presos, próximos aos zagueiros. Isso permite o Atlético ficar com a bola. Vai trocando passes. Uma hora consegue achar o espaço, como achou ali o Kelvin para o arremate. E o que faz o técnico interino Anderson Gomes? Ele coloca o Emerson Santos ali pelo lado direito e libera um pouco o Bruno Tubarão. Bruno Tubarão, que a gente conhece aqui do Red Bull Bragantino, ele é um atacante de origem, então ele vai fazer parte ali da segunda linha, ora também colaborando no ataque, então ele vai tentar liberar esta equipe do Atlético. O Kelvin saiu por cansaço, porque fez um bom jogo, né, e entrou aí o menino Ayrton no lugar. Vamos ver como que vai ser o comportamento do Atlético, mas ele faz essa dobra aí pelo lado direito com Emerson Santos e Bruno Tubarão. O Guarani vai ter que tomar cuidado e corrigir ali alguma falha de marcação nesse setor. O jogo aqui tá parado para refrigerar o radiador, pois não, Adriana? Parada técnica e o Guarani em instantes deve mexer. Aqui da onde eu tô, dá para ver o Lucas Silva sem colete já e conversando bastante com um membro da comissão técnica do Guarani. Outros jogadores ainda em processo de aquecimento, todos com colete, mas o Lucas Silva já tirou o colete, então deve ser o primeiro a entrar no bugre. Ô, meu caro Antônio Lupe, o Guarani deve mexer. Aqui o Humberto Louser vai mexer. Você vai mexer no seu cardápio ou vai manter ainda aquele cardápio do início da partida? Não, eu vou mexer no meu cardápio, Cabela. O meu cardápio hoje, ele vai ser um macarrão com molho branco, com calabresa picada. Caramba! E um refrigerante zero. Esse vai ser o meu almoço. Você sabe por quê? Porque assim, eu tô no primeiro tempo.
Daqui a pouquinho, por volta de umas 4 horas, eu estarei no ginásio do Tênis Clube para acompanhar o segundo e, quem sabe, decisivo jogo da Liga de Basquete Feminino envolvendo a equipe de Campinas, que enfrenta o Catanduva. Por isso, eu vou numas coisinha mais light. Macarrão com molho branco, calabresa, mas vai muito light essa, muito light. É muito light. Muito bem, vai ter o reinício da partida aqui no Brinco de Ouro. Pronto, a bola já tá no gramado, a bola tá rolando de novo. E o seu cardápio? E o seu cardápio? Eu acredito que vamos ter hoje no almoço em casa uma maionese, como é de costume, uma bela de uma macarronada e uma carne de panela com batatas. Ah, logo era êxito. Carne. Logo era êxito. Olha o Bugrão, vem pro ataque aqui pela direita. É, comer muito, muito. Olha o Bugrão, vem pela direita, mais uma vez trabalha por ali. Quem chega era o João Vitor, chegava, era o João Vitor, recua com o Diogo Matheus, já dominou. Marcação encostou pra cima dele, carregou na linha de fundo, brecou, gingou de um lado, de outro, carregou pra lá, pra cá, buscou espaço pra fazer o passe, chega por baixo pra fazer o corte. Quem chegava ali pra dar um toque na bola, não voltar pra fora foi o Silas. A bola vem ali pelo meio com o Matheus Bueno. Rola a bola mais atrás com o Lucão. Lucão domina, zagueirão da equipe do Bugre, fez o domínio, buscou de um lado, de outro, rolou do lado direito com o Alan Santos. Ele já faz o domínio, carrega. Busca o passe mais uma vez lá com o Lucão, vai tocando a bola, 26 minutos deste segundo tempo, 1-0 o Guarani tá ganhando. O Guarani que desperdiçou 3 grandes chances, uma delas inclusive um pênalti, que o goleiro Ronaldo pegou. 1-0, tá magrinho pro Guarani neste momento, magrinho, perigoso. Lá no ataque, recebe mais uma vez a equipe do Bugre com o Mike, domina, faz a tabela, recebe de volta na ponta canhota, bota a velocidade, vem cruzamento, rasteiro por baixo. Tava ali o Alex para fazer o corte, sai jogando com o Gasal. Gasal devolve lá pela direita com o Emerson. Emerson faz a fita bonita para cima do Bruninho, sai carregando a bola com o Raudinei ali pela meia. Ele busca espaço no campo de ataque, encontra o Silas, que saiu lá do direita, veio aqui pelo lado esquerdo, vem carregando a equipe do Bugre. O Herão passou lotado, o Silas carregou, perna canhota, vem cruzamento por baixo. Alan Santos estava lá no meio da área para fazer o corte. Silas de volta na cabeça para fazer a jogada da grande área. O Alan Santos de volta de cabeça para fazer o corte mais uma vez. Bola subiu, desceu, sobra de bola ali pela intermediária. Raudinei com ela para fazer o domínio. Busca espaço, vem carregando. O Atlético vem para o campo de ataque mais uma vez. 27, tá ganhando o Guarani. O Atlético quer o gol de empate. Vem para cima, lá pela direita, carregou de um lado, de outro. Chegava lá o Ayrton, bola foi para fora. O último toque do jogador do Guarani, quando vai mexer. 2 vezes mexe a equipe do Bugrão, minha cara, Adriano Almeida. Um deles é o Bruno, que tá ali, o Bruno Mendes, não é? É, Bruno Mendes e Lucas Silva já vão entrar, mas antes o Atlético. Tá indo embora o 4, Alex, para a saída, para a entrada do 17, David Braga. Então essa é a mudança do Atlético. Agora no Guarani tá saindo o Isaac com a 29, para a entrada do Lucas Silva com a 20. E o Derek sai com a 11 para a entrada do 9, Bruno Mendes. Muito bem. Lucas Silva, que número que é a camisa do Lucas Silva? 20. 20, muito bem. Anotado aqui, Lucas Silva na equipe do Guarani. 2 mexidas no Bugre, daqui a pouquinho o Carlão comenta, né? Essa troca da equipe do Guarani. Aí tocando a bola, o Atlético vem pro campo de ataque, Lucão de cabeça sobe para escorar. Ela vai sobrando com o Lucas Silva lá do lado esquerdo, toca na bola, vai para fora, revista manual pro Atlético. Lá do lado, mais uma vez, direito, o Atlético tem arremesso manual. Já faz a cobrança, joga a bola mais à frente ali, aliás, mais atrás, com o Emerson para trabalhar de novo. Saída de bola da equipe do Atlético, no ataque, lançamento feito lá na frente, muito forte o lançamento, a bola foi para fora, arremesso manual. Carlão, mexeu 2 vezes o Humberto Lousa. Taticamente não vai mudar muita coisa, né? O Lucas Silva vai tentar fazer ali uma sombra ali pelo setor esquerdo. Talvez o Bruninho, né, recompõe um pouquinho mais. O Lucas já está ali no posicionamento do lado esquerdo, então o Bruninho fazer o que vinha fazendo, né, anteriormente. E o Bruno Mendes no lugar do Derek ali para tentar matar o jogo. Trabalha mais uma vez a saída de bola a equipe do Guarani, lançamento feito lá para o Bruno Mendes, ajeitou de cabeça um pouquinho mais atrás, quem recebeu foi João Vitor, coloca do gramado, rola a bola com o Lucas Silva, ajeitou, perto da direita, preparou, bateu, pega o goleiro, cai para fazer a defesa, Ronaldo no cantinho esquerdo, no chute que não saiu muito forte, né, Adriana? Mas que poderia ter sido perigoso, viu, Cabela? Porque ela desviou no Gasal no meio do caminho. Se fosse um pouco mais forte, complicava a vida do goleiro.
Trabalhando mais uma vez a equipe do Atlético ali pelo meio. O camisa 17 é David o quê? O 17 do Atlético? Braga. David Braga, muito bem, o David Braga em campo, já tocando a bola ali pelo meio, rola a bola com o Emerson, círculo central do gramado, 30 minutos, toque CBN tá marcando 30, Shailon recebe, lado esquerdo devolve, David Braga, tá ali pelo meio para fazer o domínio, rola a bola com o Shailon, vai tentando envolver a equipe do Guarani, o Atlético vem totalmente, vem em peso, o último homem tá na intermediária, que é o Emerson Santos. Do Atlético, vai trabalhando lá pela direita, busca espaço o Ayrton, fez o passe pela meia, devolvendo o Shailon, abertura lá na ponta direita, trabalha mais uma vez a chegada, Ayrton chegou na área, bateu cruzado, chega a zaga do Guarani, faz o quarto primeiro, no segundo lance também chega por baixo ali para fazer o quarto, o Lucas Araújo, sobra de bola com o Atlético, vai se mantendo no campo de ataque, o Emerson Santos com ela, rola com o Shailon trabalha com o Gasal que vem pro ataque, fez o passe ali pela meia com o Emerson, com o David Braga, devolve lá com o Gasal dá um tapa na bola, lá pela ponta direita, vai trabalhando a chegada mais uma vez no campo de ataque, preparou, bateu longe de gol. Chegava lá pelo lado direito o Ayrton, quando ele faz a batida, a bola vai longe do gol, é só tiro de meta. E caiu o jogador do Guarani ali, no meio campo ali, bem do lado do árbitro, Lucas Araújo, Adriana. Tá sentindo alguma coisa ali, o Voaden conversa com ele, não vai precisar de atendimento, vai tentar continuar no jogo o Lucas Araújo. Ele bota a mão ali no posterior da coxa ali. Fica preocupante lá que vai tem jogador do Guarani que vai mexer mais 2 vezes. Um deles o Anderson. Exatamente. Um deles é o Anderson. Daqui a pouquinho vai mexer de novo o Humberto Lousa. Tem tiro de meta para a equipe do Guarani. Despacha a bola para o campo de ataque, Douglas Borges. Uma vitória que poderia estar sendo muito tranquila nesse momento e acaba sendo preocupante com 31 minutos e apenas 1-0, né, Carlão? É, porque o Atlético pressiona, né? Se o Atlético não cria chances claras, a última foi a com o Kelvin, mas fica com a bola, 53-47, o Shailon organizando ali na entrada da área. Então tem que tomar cuidado, tentar dar um ataque, buscar o contragolpe aí para assustar o Atlético, porque neste momento comanda as ações. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui do futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando. É o segundo tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro, 19ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar. O placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão, Derek marcou a 32 da primeira etapa. Atlético. Nada para a equipe do Atlético Goianiense, Lupe. Central da bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 3:30 da tarde tem Juventude e Ceará no Alfredo Jaconi. Às 6 horas da noite tem Sampaio Correia e Sport. Amanhã no Barradão tem Vitória e Chapecoense, Londrina e Botafogo no Estádio do Café. Sentiu, hein? Lucas Araújo é o posterior da coxa mesmo. Nesse passe ele bota a mão, manca. Só não caiu no gramado ali, mas está sentindo muito o posterior da perna direita. O 21, Lucas Araújo da equipe do Guarani. 33 minutos, é o segundo tempo, 1-0, o Guarani está ganhando o jogo. É pelo lado esquerdo, o Verão trabalha, chega na marcação mais uma vez ali o João Vitor, bota a bola ali pela meia, vai trabalhando o Raudinei, vai buscando espaço, fez o passe lá do outro lado com o Gasal domina, bola, rola, bola renta na tela do campo com o Ayrton, recebe o camisa 18, devolve no Gasal, fez o passe do lado com o Emerson Santos que está por ali, vai tocando a bola na equipe do Atlético, 33 minutos e meio, lado esquerdo, recebeu o Verão, encarou a marcação do João Vitor, rolou mais atrás, trabalha, Raudinei na perna direita, fez o passe de volta ali pela meia, mais uma vez com o Emerson Santos, preparou de longe, para longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Cai ali no gramado o Lucas Araújo, sente demais a perna e vai mexer a equipe do Bugre, né, Dri? Isso mesmo, Cabela. O Lucas Araújo, então, vai sair provavelmente com a maca móvel. Ele que é o camisa 21, sai para a entrada do Anderson. Anderson com a 23. O Bruninho também vai sair com a 27 para a entrada. Estou esperando aqui a placa para ver quem é que é o jogador ali que se prepara para entrar. Muito aplaudidos aí os jogadores que saíram pelo Guarani. É o 28, Bernardo, então, com a 28 no lugar do Bruninho, 27. Muito bem, Bernardo em campo, mais 2 mexidas do técnico Humberto Lousa, daqui a pouquinho o Carlão fala.
Lançamento feito ali, o goleiro pega, o Douglas Borges fica com ela para botar ordem na casa do Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Guarani briga pela bola ali pelo meio, Bernardo faz a pressão em cima do Braga. O David Braga rola a bola pela esquerda com o Heron, tá caído lá o Rodinei, sente lá o braço, mas vai tocando a bola na equipe do Atlético. Rola a bola pela esquerda, trabalha com o Shailon, já domina, fez o passe do lado, o Heron chegou por baixo, Emerson, o David Braga, sobra de bola com o Heron que recua lá no sistema defensivo para começar de novo a equipe do Atlético. Vem ali pelo meio com o Bruno Tubarão, ele vem carregando a bola no campo de ataque, faz a finta ali pelo meio, escapa da marcação, protege, tenta o passe por baixo, o Anderson, ele recupera para o Guarani, vai ser isso, o passe errado, sobra de bola com o Heron, já ligou o Shailon lá da esquerda, cruzamento da área, sobe Alan Santos para fazer o corte, fez João Vitor, passou errado, sobrou com o Shailon, abriu com o Silas, lá da esquerda, linha de fundo, cruzamento feito, bateu no Emerson, no Anderson, voltou mais uma vez com o Silas, cruzamento da área, sobra de bola ali pelo meio, dá um bico na bola, tira o perigo de lá o Bernardo. Mais uma vez o Gasal vai ficando com ela, mantém o Atlético no campo de ataque, vem pela meia, Bernardo tenta o toque por baixo, David Braga, faz a roubada de bola, já rola a bola com o Tubarão, que encontra aberto o lado esquerdo o Shailon, ele ajeitou a bola na perna canhota, puxou pela meia, preparou o lançamento, vem bola para a área nas mãos do goleiro, Carlão de Freitas. Atlético cresce no jogo, o Guarani mexe. O Guarani mexe, mas recua demais. O Beto colocou aí dois jogadores defensivos, né? O Anderson e o Bernardo, para tentar agrupar o meio de campo, congestionar o meio campo ali, porque o Atlético fica com a bola, mas é perigoso, vai correr risco. Vem Bugrão, chega mais uma vez o Diogo Matheus na ponta direita com ela, faz a abertura, Bruno Mendes vem buscar o jogo aqui do lado direito, tenta a devolução, desvio é feito, a bola para fora, escanteio. Bota para fora o Emerson Santos, escanteio, é mais um para a equipe do Bugre, é pela direita, Adriana. Foi esperto agora o Bruno Mendes, jogou nas pernas do zagueiro de maneira proposital, para esperar todo mundo descer, e o Atlético Goianiense agora mexendo, tá indo embora o 11, Silas, para a entrada do 19, Léo Pereira, e tem mais uma mudança aí, o árbitro ali mexendo na placa, tá indo embora o 8, Haldney, para a entrada do 20, Daniel. Aí, portanto, o 20, Daniel em campo na equipe do Atlético. E o Diogo Matheus está na cobrança. Está na cobrança do escanteio, vem bola para a área, tá todo mundo lá dentro, hein? Vai para a cobrança, a equipe do Bugre, aumenta o volume, vem comigo, torcedor do Guarani. Cruzamento feito lá no segundo pau, sobe a zaga, fez o corte no primeiro lance, a sobra de bola pelo meio, pega o goleiro. Fica caído o Gasal, o Ronaldo faz a defesa e bota a ordem na casa do Atlético. Dri. Na jogada pelo alto agora, um cruzamento do Diogo Matheus, que aí o Gasal levou a pior, sofreu um choque no rosto, já vai se levantando, e no rebote, por muito pouco, o Lucas Silva não conseguiu chegar para escorar essa bola antes do goleiro Ronaldo. Não deu certo, o Atlético Goianiense, que vai perdendo por 1-0, repõe a bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Já passamos de 38 minutos deste segundo tempo, 1-0, Guarani está ganhando o jogo, reta final de partida aqui no Brinco de Ouro, se segura Bugrão, trabalha a série de bola, o Emerson Santos faz a abertura pelo lado esquerdo com o Heron encontra o David Braga ali pelo meia, domina a bola, recua mais uma vez com o Emerson Santos, ali na cabeça da zaga da equipe do Atlético, o Gasal recebe na direita, devolve com o Tubarão, que vem armando a equipe no campo de ataque neste segundo tempo, o lançamento foi feito lá na ponta direita, era lá para a chegada do Ayrton, só protege o Mike, a bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Aí trabalhando mais uma vez ali sem muita pressa, o goleiro Douglas Borges na reposição de bola. Dá tempo ainda para você mandar o recado, tá? 991869070, nosso WhatsApp. Ainda há tempo para você participar com a gente, mandando aquele recado. Se for áudio, melhor ainda, que a sua voz vai pro showzão da CBN Campinas. Vai para a batida do tiro de meta o Douglas Borges. Manda todo mundo para frente, quer sair tocando não. Encheu o pé na bola, olha lá, bota na frente. Lançamento foi feito ali pelo meio, sobe o Anderson, não mancha nada, o Shailon escora, ela sobra pelo meio com o David Braga, o Matheus Bueno chega para fazer a roubada, gira bem o corpo, sobra completado, já encontra, aberto lá pela direita, pela esquerda o Lucas Silva. Lucas Silva!
Ele tentou uma jogada de efeito, saiu com defeito ali, ó. Ai, mais uma vez o Lucas Silva lá pela lado esquerdo para fazer o domínio. Ele brecou, olhou, ficou até engraçado. Da gente acaba rindo, porque foi engraçado o lance. Bola sobrou ali com o Matheus Bueno. Dominou, gingou, rolou pela direita, trabalha, saída com o Alan Santos. Na faixa de domínio, Alan Santos, ele bota ali à frente com o Diogo Matheus. Tenta o lançamento com o Matheus, com o Bruno Mendes. Dominou Bruno Mendes, chegou o Everson, o Anderson fez o passe mais uma vez com o Diogo Matheus. Ele protege a bola, vai carregar. Do David Braga para cima dele. Foi falta. Foi falta, gente. O braço do David Braga é claro empurrando o Diogo Matheus, Adriano Almeida. Não foi jogo de corpo não, Cabela, exatamente, né? Jogo de corpo é ombro com ombro. Ali o braço direito estava claro no peito do Diogo Matheus. No momento em que o sistema de som do Brinco anuncia público e renda. E que público, hein? Público total, 7.865. Para uma renda de R$ 179.430. E o Bandeira é homenageado nesse momento, porque o Bandeira estava a meio metro do lance. Meio metro ali, para mim falta em cima, para mim e para toda a torcida do Guarani presente aqui no Brinco, falta em cima do Diogo Matheus da vontade. Agora tem escanteio para a equipe do Atlético pela esquerda, o Shailon tá lá na cobrança, Adri. Mais um escanteio pro Atlético pelo lado esquerdo, o Shailon já cobrou. Levantamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela vai sobrando lá pela direita, o Léo chega na bola para dar um toque nela, vai para fora, arremesso semanal pro Guarani, campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo, reta final de partida nesta 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani. Derek. Atlético. Nada para a equipe do Atlético, Lupe. Central da bola. G4 da Série B do Campeonato Brasileiro tem o Novo Horizontino com 36 pontos na liderança. Em segundo lugar tem o Vila Nova com 35. O Vitória é o terceiro com 34. O Criciúma é o quarto com 34 pontos. O Guarani, por enquanto, com essa vitória, está na sexta colocação com 32 pontos. Futebol, vamos CBN. Com Carlos Cabela. Opa! Carlão de Freitas, 42 minutos desse segundo tempo. O Guarani, podemos dizer que ele está arriscando e perigosamente para essa reta final? As substituições do Humberto foram substituições priorizando a marcação. Ele assume que vai retrancar até o final, pensando realmente em segurar o resultado. Agora, quando estiver com a posse de bola, aproveitar. Ficar o maior tempo possível com a bola para evitar a pressão, mas o sofrimento vai ser grande até o fim. Acabando a equipe do Guarani ali pelo meio campo, sobra lá pela esquerda com o Mike devolve no Bernardo, o Bernardo já faz o domínio ali à frente do David Braga, bota com o Mike, mais uma vez, rola a bola, lá com o Lucas Silva, devolução pro Mike, linha de fundo, cruzamento veio pelo meio, chega por baixo, Emerson Santos para fazer o corte, bota a bola para fora, em escanteio e favorece a equipe do Bugrão, lá pela esquerda, o Voaden olhou pro Bandeira, o Bandeira olhou pro Voaden, ninguém sabia o que marcava, se era escanteio, se era lateral, foi dado escanteio, né, André? Escanteio. O Mike se prepara ali para fazer a cobrança depois de uma jogadinha muito boa entre ele e o Lucas Silva. O Bruno Mendes fechava por ali, mas a zaga tirou primeiro. A torcida percebe o bom momento e vem junto com o Mike. Lá pela esquerda aumenta o volume, torcedor do Bugrão vem comigo. Mike na bola, aperta a canhota, levantamento lá na área. Tubarão, ele sobe, sobra com o Lucas Silva. Foi lá na torcida do Atlético Goianiense que está presente aqui no Brinco de Ouro, Ri. Está presente sim, Cabela. Olha, eu diria que pelo menos uns 30 torcedores do Dragão marcam presença na arquibancada visitante do Brinco. 43:40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Lucas Silva, comendo o domínio, escapa da marcação, vem carregando o Guarani no campo de ataque. Lucas Silva brecou, olhou, rolou ali pela meia com o Anderson. O Anderson já fez o domínio, vem buscando, caiu. Fez uma graça ali, agora comete a falta, o jogo tá parado, é falta. Não tem muita preciosidade nesse toque de bola do Guarani.
Escorregou ali, né? Foi mais infeliz o Anderson e acabou proporcionando. Você vê um toque de calcanhar de um lado, toque de letra do outro. Não sinto que é aquela coisa de querer fazer graça, não. Mas é em razão do jogo. O Anderson ele tentou dominar a bola e acabou escorregando. Mas o Guarani assume essa posição de defesa, né? Por isso que o contragolpe tem que ir pra já. Né, para assustar um pouco o Atlético, que fica rondando muito, circulando muito ali no sistema ofensivo. Vai subir a placa, vão ter pelo menos uns 5 de acréscimo, pelo menos, né? Tivemos VAR, tivemos parada para refrigerar o radiador da garotada. Vamos ter pelo menos 5 minutos. Já estamos com 44:50, vai subir a placa dos acréscimos. 1-0, Guarani está ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Rola a bola ali com o Tubarão, o Atlético vem pro ataque mais uma vez. 7. Vamos a 7:52. Sai trabalhando lá pelo lado direito. Quem tentava o lance era o Ayrton. Briga pela bola, rola a bola com o Shailon. Já faz o cruzamento, vem bola pra grande área. De cabeça, ajeitou pelo meio. O Lucão tá ali brigando com o David Braga. Lucão de cabeça faz o quarto tiro, perigo da área. Ela sobra com o Shailon. Lucão vai na captura do Shailon, hein? Zagueirão saiu da área pra sair tocando. Ele fala: não tem ninguém ali na cobertura, não tem ninguém. Ele vai lá, mas vem lançamento pra grande área. Passa por todo mundo. Bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani com 45 minutos e meio. Reta final deste segundo tempo. Guarani está ganhando o jogo. Torcedor, os quase 8 mil torcedores presentes aqui no Brinco de Ouro, nesta manhã tarde de domingão, canta alegre com vitória do Guarani. Magrinha, 1-0, mas vale 3 pontos também, pois não, Dri? E um detalhe. André volta daqui a pouquinho, 46 minutos deste segundo tempo. Despacha a bola para o campo de ataque, Douglas Borges. Ela vai caindo ali pela intermediária, sobe de cabeça o Heron. Ali no meio, quem sobra é o Matheus Bueno. Ela dá um bico na bola, porque é papo não, subiu lá no 29º andar. Bola vai caindo à frente com o Bruno Mendes. Ele tenta fazer o domínio, a bola corre lá pela esquerda. Bruno Mendes ali com o Lucas Silva, porque que não correu, parou no meio, mas o Ronaldo foi lá e pega a bola para sair jogando com o Atlético lado esquerdo. Mais uma vez com o Heron, adianta demais a bola, sobrou com o Diogo Matheus, puxou pela meia, vem carregando, contra-golpe da equipe do Guarani na roubada, vem pela meia, brecou, olhou, buscou, tocou mais atrás com o Bernardo. O Bernardo devolve pelo lado direito com o Anderson, tem marcação em cima dele, breca, gira de um lado, de outro, carrega, bota mais atrás com o Matheus Bueno, bota a bola um pouquinho mais atrás com o Alan Santos, ali pela meia com o Bernardo. Procurou espaço, Matheus Bueno, devolve, Alan Santos, vai tocando a bola, gastando tempo a equipe do Bugre, 46:50, 1-0, o Bugrão tá ganhando, bota na frente, o lançamento foi feito, sobe de cabeça o Emerson Santos, ele escora, o Shailon evita a saída, tenta uma jogada ali, um chapelaço ali pra cima do Bernardo, o árbitro para, pega a falta, é falta pra equipe do Atlético. O Shailon está impressa na cobrança. O Lucas Silva bota o pé à frente para evitar, mas sai jogando o Atlético, pois não, Dri? Agora sim, com as pilhas devidamente trocadas, o Atlético Goianiense é um adversário bem indigesto para o Guarani. No histórico dos confrontos, são 10 vitórias do Dragão, 5 do Bugre e 4 empates. Ou seja, o Guarani está conquistando aí a 6ª vitória na sua história sobre o Atlético Goianiense. 1-0, o Bugrão tá ganhando. O Derek marcou de cabeça no primeiro tempo. Salva de bola pela meia, trabalha pela esquerda com o Heron. O meia dúzia já dá um tapa na bola pela esquerda, trabalha por ali a chegada do Léo. O Léo devolve o Heron faz o domínio. Busca espaço, o João Vitor encosta na cobertura, ele bota mais atrás com o Tubarão. Tubarão no Gasal, Gasal domina mal, mas corre para ficar com ela. Bruno Mendes estava muito longe da bola. Vai tocando a bola mais uma vez, você olha ao fundo. A torcida do Guarani cantando nessa reta final aqui no Brinco. Deu um tapa na bola, lançamento feito, chega Alan Santos para dar o bico da bola, tira o perigo. Tem ninguém do Guarani, todo mundo encolhido. O Carlão sempre fala, são as 3 linhas de marcação do Guarani, só tem 2 hoje, cara, 5 e 5. Agora retrancou, não tem jeito, é torcer pro árbitro encerrar o mais rápido possível a partida. 48 e meio, vamos a 52. Toca a bola mais uma vez o Atlético, ali com o Shailon, aperta a canhota, rola a bola com o Bruno Tubarão. O Bruno Tubarão breca, busca de um lado, carrega do outro, devolve no Shailon, Shailon aberto ali pela meia, ele domina a bola, aperta a canhota, encosta, chegada do Ayrton, ele tenta o passe por baixo, quem faz o corte é o Mike, já bota a velocidade da saída, falta! É falta em cima do Mike. Vai pintar cartão ali pro jogador que é o Ayrton, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani, Bri. Cartão pro Ayrton, o segundo do Atlético Goianiense a ser amarelado no jogo. E o Mike tá caído, o Voaden fala pra ele levanta aí pra acabar logo o jogo. O Voaden chega, conversa, o Mike continua caído lá. Quanto mais tempo fica caído,
vai ter acréscimos de novo, né, cara? Vai aumentar um minutinho a mais. Agora ele vai dar uma esfriada ali, né? O Atlético tá ficando muito com a bola. 49 minutos. Reta final e você ouve torcedor do Guarani cantando. A empolgação do torcedor do Guarani. O Guarani vai encostando no G4, hein? Guarani! Vai encostando no G4 com essa vitória. O Guarani dá um passo importante para começar o segundo turno desta Série B que está acabando o primeiro turno hoje. Para o Guarani acabar hoje. Termina a 19ª rodada. O Guarani vai terminando bem esse primeiro turno na posição que está. Ou seja, dá para chegar. O torcedor está sentindo isso, está cantando aqui no Brinco. Tem arremesso manual para o Atlético lá pela direita. O Ayrton faz a cobrança ali com o David Braga, domina, acaba saindo com bola e tudo, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. 50 minutos. Segundo tempo, arremesso. Você ouve a torcida do Guarani fazendo a festa aqui no Brinco. Que belo público, né, Carlão? Que belo público, não? Pô, quase 8 mil pessoas, né? O público que comparece e empurra o Guarani, arruma mais uma vitória. Mas legal a presença do torcedor do Guarani. A diretoria se mobilizou, fez uma promoção. E é assim que tem que ser. Série B você não ganha apenas dentro de campo, nas arquibancadas também. Arremesso manual pro Atlético. Já passamos de 50 minutos, vamos a 52. Toca a bola o Atlético. Ronaldo recebe, goleiro, sai jogando pelo lado esquerdo com o Heron. Heron já faz o domínio, perto da canhota, despaça para o campo de ataque. O lançamento é feito ali pelo lado esquerdo, direito, quem sobe de cabeça é o Diogo Matheus. O Alan Santos toca no Anderson, devolve no Diogo Matheus, tenta sair jogando ali pela meia, briga pela bola espirrada, vai no Bernardo, protege bem o lance, gira o corpo, rola a bola lá pela esquerda com o Mike. O Mike ajeita na perna da canhota, o lançamento é para o Lucas Silva lá na ponta da canhota. Muito forte. Último giro do ponteiro. Já passamos de 51. Ronaldo, goleiro sai da área, desesperado para tocar a bola para alguém ali. Ele toca o Tubarão, aberto lá na direita, carrega pela meia. É o último giro do ponteiro. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Atlético. Chega no cão para dar um bico na bola. Joga para o campo de ataque. A bola sobra com o Emerson Santos. Bota pelo lado ali com o Bruno Tubarão. 51-20. Finalzinho de jogo. Guarani está conquistando 3 pontos importantíssimos. Jogo difícil. Poderia ter sido mais fácil no segundo tempo, né? Mas acabou desperdiçando o pênalti. Gol muito fácil sendo desperdiçado. Bruno Mendes perdeu a bola ali pela meia. Sobra com Shainon. Vem David Braga para ficar com ela. 51-40. Caiu sozinho. Contra-golpe do Guarani. Vem puxando João Vitor com ela. Botou na frente pro Bruno Mendes. Invadiu a área. Pela direita, girou, bateu cruzado. Não tem ninguém no Bugre no meio. Ficou caído David Braga. Sentiu ali o muscular. Para o jogo. Vai tocando a bola. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Fim de papo. Fim de jogo aqui no Brinco. Deu Bugrão. Guarani. Derek na primeira etapa. Atlético. Nada pro Atlético. Central da bola. Que vitória do Guarani em cima do Atlético. 1-0. Derek, o vice-artilheiro da Série B, foi pra rede. Vitória importantíssima do Bugrão, que chega na 6ª colocação com 32 pontos e fica apenas 2 pontos do Criciúma, hoje 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Encerra muito bem o primeiro turno o Guarani e agora tem a segunda metade da competição. Quem sabe o Guarani chegando ao G4 do Campeonato Brasileiro. E quero dar os parabéns ao torcedor do Guarani que apoiou, que comprou a ideia. 7.865 torcedores na manhã de domingo que acompanharam, empurraram o Guarani a conquistar mais uma vitória jogando em casa. 100% de aproveitamento com Humberto Louser no comando técnico da equipe. Vamos para o gramado do Brinco. Adriana Almeida vai ouvir os personagens do jogo dessa vitória importantíssima do Bugre em cima do Dragão. Como é que tá a situação aí no gramado, Dri? Fique à vontade. Uma festa maravilhosa, né, Lupe? O torcedor continua nas arquibancadas ainda aplaudindo o time. Todos os jogadores do Guarani ainda no centro do gramado, agradecendo a presença do torcedor. Por isso a gente ainda não consegue ter a palavra de nenhum dos meninos aqui na descida pro vestiário. Chama muita atenção os minutos finais aqui ao lado do Humberto Louser. Humberto jogava junto, subia para cabecear a hora que a bola ia para cima, chutava a garrafinha a hora que
algum jogador chutava a bola e aí ele saiu correndo em disparada para o meio do campo, pulando, abraçou o goleiro Douglas Borges, depois o jogador do Guarani, o Bruninho. Isso mostra também uma cumplicidade muito grande do Humberto com esse elenco. Humberto, que a gente lembra, está ainda com 100% de aproveitamento aqui no Brinco. 5 jogos, 5 vitórias, uma média impressionante para esse início de trabalho no retorno do Humberto Louser ao Guarani. Agora os jogadores do Guarani continuam aí se abraçando, agradecendo muito a presença do torcedor e dentro de instantes alguns deles vão parar aqui certamente para conversar com a gente. Lucão, deixa eu ouvir aqui o Lucão. Ainda bem que hoje aquele ditado não prevaleceu, né? Quem não faz, toma, né? Porque olha, agora nem cansou de perder gols. Pensamos, cara. Eu acho que é uma grande lição pra gente esse jogo, porque normalmente quando se ganha, a gente pode esconder erros, passam despercebidos por conta da vitória, mas é um jogo onde a gente vai aprender muito, eu tenho certeza disso, porque a gente precisa ser mais eficiente. Essa é uma grande verdade. O tanto de chances que a gente cria, hoje não nos faltou, mas a gente tem que ficar ligado, porque pode nos prejudicar aí na sequência do campeonato. Então, ser mais eficiente, acho que essa é a palavra-chave do jogo de hoje. Mas muito feliz pela vitória, mesmo assim a gente conseguiu um grande resultado para a nossa sequência e eu acredito que a gente tem tudo para continuar vencendo em busca dos nossos objetivos. Lucão, o retorno vai ser mais difícil ainda? Com certeza, o campeonato você vê que do 11º ali para cima, se hoje o Atlético ganhasse da gente, eles poderiam terminar a rodada ali em 7º e a gente em 11º. Então, tá tudo muito embolado, é um campeonato muito disputado, muito acirrado e eu acredito que vai ser assim até o fim. Tá aí então esse é o Lucão, o Lupe, o zagueiro do Guarani. E aí quando ele parava para falar com a gente, todos os outros jogadores, né, que eles estavam em bloco aí, desceram e agora só os reservas fazendo um processo ali de aquecimento, né? Porque faz parte, como não entraram em campo. Hoje também é dia de treino. O João Vitor tá por aqui conversando com o pessoal da comissão. Eu vou ver se eu ainda consigo uma palavrinha dele, mas vai daí. Beleza, Adri, qualquer coisa você nos aciona. O Diogo Matheus está falando com a televisão, então daqui a pouquinho também acredito que ele vai passar aí próximo ao vestiário do Guarani. Que festa maravilhosa do torcedor bugrino, que festa dos jogadores. É claro, como disse o Lucão, algumas lições que são tiradas dessa partida, principalmente essa quantidade de gols que o Guarani perdeu, principalmente no segundo tempo. Acabou perdendo um pênalti com o Isaac. Lupi, pois não, Dri? Deixa eu ouvir o João Vitor. Ele não quer falar. Ele até passou por aqui, tirou a camisa, jogou para um torcedor, uma criança que está aqui na Vitalícia, mas ele não quis falar, saiu correndo acelerado. Deixa eu ver se o Diogo Matheus para aqui para falar, ele que foi o capitão hoje. Diogo, por favor. Sinal de superação hoje, Diogo. Com certeza, né? A palavra que nos define hoje aí para conseguir segurar o resultado, né? A superação. Esse então, o Diogo Matheus. Deixa eu ouvir mais um pouquinho. Ali o Isaac pediu a bola para bater. Como que foi ali? Você deixou ele bater? Teve uma conversa? Enfim. A gente sempre conversa e até quando teve o pênalti que eu bati contra o Ituano, eu não era o primeiro, digamos assim, da fila, né? Tinha o Regis, o Bruno Mendes estava no jogo também, que bate muito bem. Então ali a gente conversa e naquele momento eles optaram por me dar a vez. E hoje não foi diferente com o Isaac, não tem essa de primeiro, segundo, batedor. Eles treinam também muito bem todos os dias, ele e Derek. E vai do momento, infelizmente ele errou hoje, mas eu tenho certeza que na próxima ele vai fazer, independente do erro, ele fez um grande jogo e nos ajudou também. Tá bom, esse aí o Diogo Matheus explicando então, né, Lupe, por que não foi ele o batedor hoje. Foi o Isaac, né, que estava no melhor momento ali do jogo, acabou perdendo o pênalti, mas o Guarani sai vitorioso e ele é o último aqui no gramado do Brinco. Eu vou me despedindo parcialmente, porque daqui a pouco tem coletiva com o Humberto Louser, né, Lupi? É isso mesmo, Dri, combinado. Então você vai em direção à sala de imprensa
do Guarani para ouvir a palavra do técnico Humberto Louser. É claro que daqui a pouco a Adri volta com o voto dela do craque do pior em campo, assim como o Carlão e o Cabela e tudo mais. Importante essa fala do Diogo Matheus, porque praticamente ele é o homem das bolas paradas nesse time do Guarani. Cobra falta, cobra pênalti. Dessa vez foi o Isaac que bateu e o goleiro Ronaldo fez a defesa no rebote, carimbou o travessão, mas isso não impediu a vitória do Guarani por 1-0 nessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem alguns jogos que acontecem no domingo no período da tarde / noite, e amanhã tem o fechamento da rodada com mais 2 jogos. Daqui a pouquinho a gente atualiza tudo da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas só para você, torcedor do Guarani, que está deixando o estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani é o 6º colocado com 32 pontos. O Criciúma é o 4º colocado com 34 pontos, ou seja, 2 pontos a menos o Guarani tem neste momento do último colocado do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, torcedor do Bugre, você que tá indo embora, tá indo almoçar, feliz da vida com a vitória do Bugrão, mande sua mensagem, 19-99186-9070. Vou repetir pra você, 99186-9070. Manda o seu abraço pra galera que tá aí com você no carro indo embora, pro almoço de domingo. Mande sua mensagem, pode ser mensagem de áudio, hein? Vamos acompanhar essa grande festa do torcedor bugrino na saída do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Conto com sua participação, 99186-9070. Vamos pra cabine do Brinco, Carlão de Freitas. Importante essa declaração do Diogo Matheus, até porque ele é o homem das bolas paradas do Guarani, mas também fiquei muito surpreso com essa fala do Lucão, mesmo com a vitória, uma vitória com muitos aprendizados, principalmente por conta dessa falta de eficiência no ataque, principalmente no segundo tempo. Carlão. O Cabelo até mencionou, o Guarani poderia ter vencido de uma maneira mais tranquila, né? Se não falhasse tanto nas conclusões, notadamente o Bruninho. O Bruninho perdeu 2 gols que não poderia ter perdido. O Derek concluiu uma na trave e o pênalti, né? O pênalti acontece de perder, mas eu acho que no rebote, se o Isaac tivesse um pouco mais de frieza, né, tivesse feito o movimento com um pouco mais de calma, poderia ter marcado o gol e colocado aí a vantagem um pouco mais confortável para o Guarani. E no final, o Humberto Louser, ele recuou demais, colocou muitos volantes para congestionar o meio-campo, para fazer uma sombra ali no Shailon, que é o cara da organização do Atlético, mas valeu a vitória. Se não foi lá, mais uma vez, uma exibição convincente, mas os 3 pontos são fundamentais para o Guarani ficar ali na rota do G4. A torcida comprou a ideia, o time vive uma ligação legal com a arquibancada e são receitas de acesso, né? Mesmo tecnicamente o time um pouco abaixo, errando em momentos que não poderia ter errado, mas a vitória aconteceu e isso é importante para o Guarani continuar neste crescimento, nesta evolução e fazendo realmente do estádio Brinco de Ouro a sua casa, porque há muito tempo o Guarani não perde aqui e manda a receita do acesso mais uma vez. Vencer em casa, pegar pontos fora, como fez o Guarani nas 2 últimas rodadas longe de Campinas e consolidou, né, esta viagem, esta mini caravana com uma vitória hoje frente ao Atlético Goianiense. Ponto positivo para o Bugre, apesar de alguns problemas, como o próprio Lucão mencionou. Carlão de Freitas, comentarista do Futebol Globo CBN, daqui a pouco ele volta para votar também no craque do jogo e no pior em campo. Cabela também vai dar o seu voto junto com a Adriana Almeida, porque agora a gente faz um intervalo e daqui a pouco tem a coletiva do Humberto Louser, tem mais opinião do Carlão, os votos do craque do pior em campo, tudo aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo, 1h07. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação.
De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. 11 horas nada, 13 horas e 10 minutos, 1h10 da tarde. Mandar um abraço pro José Osório Carneiro de Campinas, final do telefone 1142, curtindo o Futebol Globo CBN. Antônio. Opa, pois não, Adriana? Diretamente aqui da sala de imprensa do Brinco, Humberto Loser ainda não dá sinais, mas os coleguinhas de imprensa mandam abraços a você. Acharam que você estava de novo no batizado do seu sobrinho, viu? Não, são apenas 4 batizados por ano, já foram 3, o último acontece no final do ano, é claro, sempre em busca de uma folga e de um sossego. Mande um abraço para todos aí. E toma cuidado com o Vitor, tá? Vitor é quem você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas é gente boa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Márcio Ferreira, grande vitória na unha, segundo turno promete. Obrigado por fazer a transmissão do campo, a voz e o lance no radinho vão juntos. Valeu, Márcio! Márcio Ferreira, da cidade de Campinas. Quem mandou mensagem também pra gente foi o Alexandre. Alexandre, torcedor do Bugre, tá indo embora feliz da vida, deu aquela tradicional provocada, mas vamos parar por aqui, Alexandre. Um abraço também pro Eduardo, tava no estádio, tá indo embora feliz da vida, junto com seu filho Rafael e também com o Rodrigo. A família, é o programa da família, o jogo às 11 horas da manhã. É claro que pro espetáculo ele acaba sendo prejudicial por conta do tempo, calor, tudo mais, mas pro torcedor é um ótimo horário, tanto no sábado de manhã quanto também no domingo às 11 horas. Concorda, Carlos, ou não? Concordo com você, Antônio Lupe, para a família, para o espectador é um horário sensacional, porque agora você tem toda a tarde para o torcedor bugrino, então, saborear aquela cerveja gelada, ou aquele refrigerante, aquela água, um churrasquinho, a maionese que o Cabela tanto gosta. Sem dúvida, são aspectos que ficam mais saborosos depois desta vitória. Agora, para o atleta, é um horário que complica demais. E você foi pontual. Para o espetáculo também acaba atrapalhando. Mas vamos pensar com o copo cheio. Melhor para as famílias, né? Com certeza. Marcelo Alexandre mandou mensagem aqui, mandou um vídeo, acredito, um vídeo lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco vou abrir o vídeo e vê-lo inteiro, tá bom, Alexandre? Obrigado pela sua participação. Marcelo Alexandre, final do telefone 6236. São 13 horas e 12 minutos, 1h12 da tarde, e agora chegou a hora de saber quem foi o craque, o melhor em campo. O craque do jogo. E eu começo com a Adriana Almeida, direto da sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Adri, na tua opinião, quem foi o melhor em campo? O melhor em campo foi quem foi responsável pela vitória do Guarani, na minha opinião, o Derek. E eu compartilho da opinião do Cabela e do Carlão, que ao longo do jogo elogiaram o Derek, falaram também da posição original dele, que era meia. E hoje ele até chegou a fazer esse papel algumas vezes, voltando. Eu gosto de atacante que não fica fixo. E o Derek, apesar de grandalhão, ele sai para tentar buscar esse jogo. Mas o gol mesmo foi numa outra característica dele muito boa, que é a jogada aérea, né? Para conseguir furar o bloqueio do Atlético só numa bola parada hoje foi assim. Por isso, o Derek, para mim, o craque do jogo.
Carlos Cabela, que trouxe todas as emoções. Aliás, parabéns pelo trabalho, hein, Cabelinha? Só no Ziriguidum era pra ter mais. Porém, o pessoal não ajudou no segundo tempo. Craque do jogo. Pois é, o cara do Ziriguidum, Derek. Carlão de Freitas. Derek, unanimidade. Derek recebe 3 votos. Ô, Hernani, eu não posso atender, meu amigo, senão a coisa vai sair aqui do controle. Mas obrigado pela sua ligação. O Hernani tá ligando pelo WhatsApp. Obrigado, viu, Hernani? Daqui a pouco a gente conversa. Derek, o craque do jogo, eleito pela equipe Futebol Globo CBN. Se temos o craque do jogo, também temos o pior em campo. E aí, Dri, pior em campo? Difícil, viu, Lupe? Mas eu vou votar num jogador do Atlético Goianiense, até para não desmerecer o Guarani, que hoje eu acho que fez um jogo de superação e mereceu os 3 pontos. Eu vou votar no Matheus Salles, volante do Atlético Goianiense, que fez algumas faltas desagradáveis, de muito antijogo. Quando chegou na frente também só deu chutaço ruim, inclusive um foi parar lá na lateral. Então, Matheus Salles, para mim, o pior em campo hoje. Matheus Salles é o voto de Adriana Almeida. E o seu voto, Cabela? Eu vou com o Alex, o zagueiro, que para mim foi o cara que mais deu insegurança ao sistema defensivo da equipe do Atlético. Alex, zagueiro da equipe do Atlético. Carlão de Freitas. Alex também. Você vai no Alex. Eu estava vendo aqui o domínio de bola do Alex e na nossa frente o pessoal da cúpula do Atlético Goianiense aqui, bem na direção da nossa cabine. Adson Batista, rapaz, a hora que o Alex pegava na bola, ele deve estar no meio, mas ele gesticulava, mas ele brigava, ele deve ter xingado a 5ª geração do Alex, o pior em campo. Aliás, me mandaram aqui a entrevista, né, o link para a entrevista do Adson, porque o Adson Batista, ele dá a coletiva primeiro que o técnico, né? Ele vai lá, fala, dispara e depois o treinador dá a entrevista. Enfim, mandaram aqui, mas vamos poupar o nosso ouvinte e quem quiser acompanhar, sintonize as rádios de Goiânia. São 1h16. Alex, o pior em campo, e Derek, o melhor em campo. Como é que estamos aí na sala de entrevistas do Guarani, Dri? Alguma sinalização do Humberto ou ainda não? Ainda não, viu? Humberto Louser, nem sinais, até perguntei aqui para os colegas se normalmente ele vem logo, eles falaram que sim, então vamos aguardar esperanças aí de que nos próximos 5, 10 minutos Humberto Louser chegue por aqui. Bom, então eu vou me despedir de Carlos Cabela, que já cumpriu o seu papel, já fez o Ziriguidum e agora vai para sua residência real, bater aquele belo prato de arroz, feijão e frango, né, Cabela, que você vai ter maionese, é isso? Não. Errei, né? Macarronada. Macarronada, maionese e uma carne de panela com batatas. Carne de panela com batatas, que delícia. Cabela, então vá saborear esse prato, parabéns pelo trabalho, ótima transmissão, boa viagem. Em breve nos encontraremos outra vez aqui no Futebol Globo CBN. Cabela. Legal, Lupe, grande abraço pra você, grande abraço a todos. Eu tô rindo porque o Carlão tá apanhando a tomada aqui, tudo bem. É a 8ª vitória consecutiva da tomada, pelo amor de Deus. Um abraço a todos, excelente semana e até a próxima. Valeu, Cabela, até a próxima. Deixa eu mandar um abraço aqui, parabéns ao Guarani pela vitória, a CBN pela magnífica transmissão. Quanto ao horário, poderia ser um pouco mais cedo. Mensagem do nosso amigo aqui, deixa eu ver, é um SMS, final do telefone 6422. Obrigado pela mensagem, o WhatsApp tá chegando aqui, a rapaziada, antes do Carlão vir com mais informações, mais comentários. Bom dia, Copa do Mundo amanhã. Boa, amanhã tem Copa do Mundo, Fernando. Amanhã tem as meninas do Brasil em campo contra o Panamá, jogo marcado para as 8 horas da manhã, vamos acordar cedo para acompanhar as meninas. Grande transmissão, time CBN, bom domingo a todos. Quem mandou mensagem foi o Emerson, grande Emerson, que tá sempre conosco aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Matheus, grande Matheus, valeu pela mensagem aqui, Matheus. Pois não, né, Matheus? Grande abraço. Carlão de Freitas,
Eu queria te perguntar a respeito dessa mudança desde a chegada do técnico Humberto Louser, 100% de aproveitamento, ainda tropeça fora de casa, teve a derrota para o Botafogo e o empate com o Criciúma, apesar que foi um bom empate, né? Até porque o Criciúma hoje figura entre os principais times da Série B do Campeonato Brasileiro, mas qual foi a principal virtude do técnico Humberto Louser em conquistar os resultados e colocar o Guarani novamente próximo ao G4 da Série B, Carlão? Olha, Lupe, a gente pode questionar a ideia de jogo do Humberto, que é um técnico que prioriza o sistema defensivo. Nada contra. Eu acho que você, para começar a organizar uma equipe, você precisa realmente ter um sistema defensivo consistente. E a gente sabe que o Humberto gosta desse tipo de jogo. Agora, ele tem saídas rápidas, né? Principalmente com os meninos da frente. Quando o Bruninho joga no meio, ele tem o Bruno José, ele tem o Derek, né? Agora com o João Vitor. Então, esta é a principal virtude, a organização, o equilíbrio do Guarani. Ao mesmo tempo que ele prioriza a defesa, ele também tem um contragolpe consistente com muita velocidade. Hoje teve o Isaac, que é um jogador mais cerebral, um jogador que pensa mais. Mesmo assim, apesar de ser um pouco mais lento que o Bruninho no meio campo, mas tem um pouco mais de organização, tem um pouco mais de cadência. Mas é um Guarani que se fortaleceu, é um Guarani organizado, dentro de campo você percebe realmente o dedo do treinador, um time muito bem entrosado, muito bem organizado, né? As linhas, compactado. E no final do jogo hoje, o Humberto assumiu, eu vou me defender. Mais uma vez, nada contra, mas correu riscos, né? Colocou muitos volantes, priorizou ali a marcação, congestionou o meio-campo até para evitar a organização do Shailon, que era um jogador diferenciado. Mas a chegada do Humberto trouxe aí a motivação para o grupo, trouxe uma consistência defensiva para o Guarani e uma organização ofensiva também, baseado na velocidade, baseado nos contragolpes, tanto é que fora de casa o Guarani tem conseguido aí bons resultados, notadamente nas 2 últimas rodadas. É um bugre que eu ainda não me empolgo com relação ao acesso, mas está na rota, né? E a receita do acesso manda jogar bem dentro de casa, conquistar as vitórias dentro, né, diante do seu torcedor e fora de casa beliscar pontos, como o Guarani está fazendo. Seguindo esta receita e permanecendo nesta mobilização, e eu disse durante a transmissão que a arquibancada ganha jogo, o Guarani tem tudo sim para ser um postulante a estar entre os 4 primeiros colocados lá em novembro, quase passando para dezembro, no fim da temporada 2023, Lupe. O Hernani Pedretti, que até agora há pouco estava entrando em contato com a gente, ele disse: o técnico tem que entender que a melhor defesa é um excelente ataque. É a mensagem do Hernani, que mandou mensagem aqui pra gente através do SMS. Em relação à coletiva, a gente está aguardando a chegada do técnico Humberto Louser. Enquanto isso, eu passo os resultados da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira. O CRB venceu a Ponte Preta por 1-0, resultado que causou a demissão do técnico Felipe Moreira do comando técnico da Ponte Preta. O Mirassol venceu o Tombense por 2-0 no sábado. O Vila ficou no empate com o ABC em 1-1 em Goiânia. O Criciúma em casa perdeu para o Novo Horizontino no estádio Heriberto Rilse por 1-0. O Ituano perdeu em casa para o Avaí 1-0 para o time catarinense. E o Bugre venceu o Atlético por 1-0 jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho, às 3:30 da tarde, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Ceará. Às 6 horas da noite, no Castelão, em São Luís do Maranhão, tem Sampaio Correia Esporte. Às 7 horas da noite, amanhã, segunda-feira, tem Vitória e Chapecoense no Barradão. E segunda, fechando a rodada, tem Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que acontece no estádio do Café. Novo Horizontino lidera a Série B com 36 pontos, Vila Nova é o segundo com 35, o Vitória é o terceiro colocado com 34 pontos e o Criciúma é o quarto colocado com 34, perde nos critérios de desempate. O Guarani é o sexto colocado com 32 pontos, já jogou o binóculo fora e começa a observar bem de perto o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Chapecoense 17ª colocada com 18, o Avaí é o 18º com 17 pontos e o Londrina 19º colocado com 14 pontos ganhos. O ABC é o lanterna da competição com 12 pontos ganhos. Final do primeiro turno da Série B. Na próxima rodada já começa o retorno.
Vão faltar aí 50% da competição. A primeira metade já foi embora. E, Carlão, tem algum time que te surpreendeu positivamente ou negativamente nesse primeiro turno, que você destaca, que você ficou surpreso, ou, na tua opinião, tá tudo dentro dos conformes? Olha, Lupe, positivamente, Novo Horizontino e Mirassol. São duas equipes estruturadas do interior paulista, mas que eu esperava um pouco mais de dificuldade nesta Série B e eles não demonstraram nenhuma. O Novo Horizontino, inclusive, é o líder da competição e o Mirassol tá ali, no bolo, ora brigando, ora flertando com o G4, ora nem tanto, mas é uma equipe que me deixou satisfeito por este primeiro turno. Negativamente, o Ceará. Pela força que tem, eu acho que é um candidato ao acesso ainda, com certeza. Está investindo, tem um elenco caro, né? Um elenco até nível de Série A, mas me surpreendeu negativamente, não fez ali um bom primeiro turno, atrapalhado pelas finais da Copa do Nordeste, principalmente ali no início da competição. É forte para a etapa complementar da Série B, mas nesta primeira metade, nestes primeiros 50%, foi uma equipe que me decepcionou. Ô, Carlão, só mais um detalhe em relação à arbitragem do Leandro Pedro Voaden. Na minha opinião, aquele segundo lance dentro da área, me esqueci com quem foi, não me lembro agora, não me recordo do jogador do Guarani que estava na jogada. Ele foi agarrado dentro da área e caiu. Teve um outro lá, uma solada, mas aquele acredito que não foi nada. Depois ele marcou um pênalti pro Guarani no segundo tempo. A atuação de Leandro Pedro Voaden na arbitragem do jogo. Olha, Lupe, eu gostei, eu gosto de árbitros FIFA, né? Árbitros que não tumultuam o ambiente, né? Mesmo tendo errado no pênalti, poderia ter dado o pênalti, ter sido uma vitória mais tranquila para o Guarani, mas soube conduzir o jogo. Em alguns momentos irritou o torcedor, mas a gente sabe que o torcedor é passional, ele olha realmente o que acontece sempre com o olhar para os donos da casa, para o time que ele torce. Mas eu gostei, eu gosto do Voaden, faz uma arbitragem tranquila. Eu acho que hoje leva uma nota 7, aí o gaúcho Leandro Pedro Voaden. Informação do jornalista Rodrigo Romano, ele que trabalha na imprensa uruguaia, que o Inter Miami estaria disposto a pagar cerca de 95 milhões de reais por Suárez, que está no Grêmio. A novela continua. Suárez fica ou não no Grêmio? Só vamos saber no fechamento da janela ou então em algum capítulo que aconteça aí nos próximos dias. Adriana Almeida, o Bugre perdeu alguém pro duelo contra o Avaí no retorno da Série B, jogo que acontece no próximo sábado lá na Ressacada? Sim, Lupe, o Bruninho levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para o próximo jogo. A gente lembra também que o Lucas Araújo foi substituído sentindo o posterior da coxa, então vamos ver se vai reunir condições. Mas, por outro lado, o Guarani pode ter o retorno do Matheus Barbosa, do Valber e do Bruno José, que estão liberados de suspensão, e a gente aguarda aí a situação também do goleiro Pegorari para a próxima rodada, que vai ser a primeira do retorno da Série B contra o Avaí lá na Ressacada. Nada de Humberto Louser aqui, Lupe. A impressão é que ele vai chegar a qualquer momento, mas não sei se vai dar tempo da gente ouvir o treinador. Tudo bem, se não der tempo, a gente acompanha a entrevista do técnico Humberto Louser na programação aqui do Futebol Globo CBN durante a semana com o CBN Esportes, que inicia às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, ou então no Arena CBN a partir das 4 horas da tarde. Até pegando esse gancho, Carlão, a Adri trouxe esse detalhe do Pegorari, né? E enquanto isso, o Douglas Borges assumiu a titularidade, chegou recentemente. O que você tem achado do Douglas Borges, essa cara nova na escalação do Guarani com a lesão do Pegorari? Em primeiro lugar, eu gosto de goleiro discreto. Goleiro que não fica aí espalhafatoso, goleiro que não faz estripulia para realizar uma defesa. E o Douglas Borges se encaixa neste meu conceito. E bem, seguro, tranquilo, veterano já, tem aquela característica de liderança, é um cara que pode ajudar, não só sendo um reserva do Pegorari, mas quando o Pegorari não estiver, ele vai ajudar, sem dúvida alguma, como titular. Foi um acerto, pelo menos até aqui, né? A primeira impressão que o Douglas Borges tem deixado é uma impressão positiva. Um abraço pro Daniel, torcedor do Guarani, tá saindo lá do Brinco, falou que o prato dele do almoço hoje vai ser uma costela no bafo. Você gosta de costela, Carlos? Adoro, amo de paixão e estou salivando feito um Rottweiler faminto.
Passar aqui os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem rodada, né? Já tivemos alguns jogos. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ficou no empate com o América em 1-1. O Palmeiras voltou a vencer 3-1 em cima do Fortaleza, jogo que aconteceu no Allianz Parque. Bahia e Corinthians empataram em 0-0 na Arena Fonte Nova. O Cuiabá venceu o São Paulo por 2-1 e o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1-0, jogo na Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, tem o líder em campo. O Botafogo enfrenta o Santos na Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Mesmo horário de Bragantino e Internacional em Bragança Paulista, e Cruzeiro e Goiás, que acontece na Arena Independência. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense às 6:30 da noite em São Januário. E amanhã, fechando a rodada, tem Coritiba e Fluminense às 7 horas da noite no estádio Couto Pereira. G4 não, né? O G4, o G6 desses Brasileirão, contando Sul-Americana e Libertadores, tem o Botafogo na liderança com 39 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 29, 10 pontos a menos do que o líder da competição. O Grêmio tem um jogo a menos contra o Corinthians. O Botafogo joga hoje contra o Santos. Flamengo é o terceiro com 28 e o Palmeiras é o quarto colocado também com 28 pontos. O São Paulo é o quinto com 25, mesma pontuação do Fluminense. Na sétima colocação tem o Bragantino com 24, o Atlético Paranaense tem 23, o Fortaleza ele tem 23 também na nona colocação e o Cruzeiro é o 10º colocado com 22. Lá embaixo, no Z4 do Brasileirão, Goiás é o 17º com 12, o Coritiba é o 11º colocado, é o 18º com 11 pontos, o América é o vice-lanterna com 10 e o Vasco é o lanterna da Série A, com 9 pontos ganhos. Dri, acredito que não vamos conseguir ouvir o técnico Humberto Louser agora, mas o seu destaque final. Realmente, Lupe, o Humberto ainda não chegou por aqui. Meu destaque final fica por conta da boa campanha do Guarani nesse primeiro turno, né? Principalmente sob o comando do Humberto Louser. Humberto Louser agora tem 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota no comando do Guarani. O Guarani fecha aí essa primeira metade com 32 pontos. Já vi muito time que, se dobrar isso, chegar aos 64, sobe. Eu acredito nisso. Se o Guarani repetir a campanha, tem grandes chances de estar ano que vem na Série A. Próximo jogo, apenas no sábado que vem, na abertura do retorno, contra o Avaí, fora de casa na Ressacada, às 17 horas. Para esse jogo, Bruninho, com o 3º cartão amarelo, está suspenso. E o meu cardápio, daqui a pouquinho, já vou estar sentada na mesa almoçando, Lupe. Manda. Pernil assado com um macarrãozinho com brócolis. Nossa, Adriana Almeida, hein? Adriana Almeida, por enquanto, vai garantindo os 3 pontos aqui dos pratos da equipe Globo CBN. Apesar que o Carlão ainda não falou dele, mas o Dadri tá ganhando. Parabéns, Dri, pelo trabalho. Até a próxima. Carlão de Freitas, o seu prato e o seu destaque final. Valeu, Lupe. Foi um prazer estar com você. Eu vou dar uma passeadinha, mas a hora que você falou da costela, deu água na boca. Eu acho que eu vou encarar uma dessas daí pra depois repousar na parte da tarde. E o seu destaque, Carlão, do Guarani? Destaque, sem dúvida alguma, para o primeiro turno realizado pelo Guarani. O início com o Bruno Pivetti, promissor em algum momento, depois caiu de produção, veio Humberto Louser, arrumou a casa, deu o equilíbrio necessário para o Guarani realizar um segundo turno melhor que o primeiro e aí sim consolidar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Lupi. Valeu, Carlão, excelente tarde pra você, parabéns pelo trabalho, também agradecendo o Naldo Araújo na técnica externa e aqui nos estúdios, Valmir Bortoleto comandando esse sonsaço da CBN. Agradeço o seu carinho, agradeço sua participação, a gente volta durante a semana com a programação esportiva da Rádio CBN e no YouTube da CBN, hoje à tarde às 5 horas, tem LBF, tem Unimed Campinas Basquete contra Catanduva, jogo ao vivo e com imagens. Estarei nessa junto com o Marco Guariz. Obrigado pela participação, pelo carinho. A gente volta em breve. Grande tarde, grande domingo. Fique com a programação da Rádio CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Tempo